no edifício imponente, dentro de uma sala de reuniões, um homem estava sentado de frente para uma mulher. Do lado de fora, a equipe aguardava. A funcionária de cabelo rosa estava bastante curiosa para saber quem era aquela mulher lá dentro. A funcionária de cabelo preto respondeu que era a namorada de Xiao Rei e que ela veio para terminar com ele. A funcionária de cabelo rosa não conseguia acreditar que ela estava terminando com ele ali mesmo na empresa. Ela comentou que a mulher era bem ousada. Dentro da sala de conferências, a mulher disse a Xiao Rei que não podia mais viver com um inútil como ele. Rei perguntou por quê. Ela estava furiosa ao dizer que a aparência patética dele a enojava profundamente. Isso o deixou sem palavras. Então a mulher afirmou que naquela época, ela se dignou a ficar com ele simplesmente porque viu seu potencial de cultivo. Embora ele não tenha entrado em uma universidade de cultivo decente, era pelo menos um descendente de uma família de cultivadores em declínio. Mas eles estavam juntos há bastante tempo, e sua linhagem lamentável ainda estava adormecida. Ela o culpou por desperdiçar 3 meses de sua bela juventude e por fazê-la perder muitos herdeiros imortais. Aí se sentiu insignificante enquanto ela dizia aquilo. Ele respondeu que esvaziou suas economias para dar a ela tantas pedras espirituais e todo tipo de joias de energia espiritual. Ela ficou ainda mais irritada quando ele mencionou isso. Então ela alegou que o lixo que ele lhe deu tinha uma energia espiritual fraca, algo insignificante. Ela comparou ao brinco que o jovem mestre Lai lhe deu, que transbordava a energia espiritual. Podia dissipar o mal, proteger o corpo e até realçar a beleza. A funcionária de cabelo rosa lá fora bateu o mouse do computador em suas mãos. Isso chamou a atenção da ex-namorada. A funcionária de cabelo rosa gritou com ela por ir longe demais. A funcionária de cabelo preto tentou acalmá-la. Ela argumentou que ainda não haviam atingido o QPI mensal da equipe, então não havia necessidade de se envolver nos assuntos alheios. Rai falou, esclarecendo o que queria dizer. A ex-namorada irritada virou-se para ele e então ele disse a ela para devolver tudo o que ele lhe deu. A raiva a dominou enquanto ela saltava da cadeira, seu corpo tremendo de fúria. Então ela o amaldiçoou para ser um perdedor por toda a vida e para morrer de uma morte horrível. Em seguida, ela disparou. Enquanto fazia isso, Rei acrescentou que ela poderia simplesmente enviar os itens pelo correio se fosse inconveniente trazê-los, mas ela respondeu com raiva que os jogaria no rio antes de devolvê-los a ele. Ele perguntou em qual rio, pois seria uma pena jogá-los fora. A funcionária de cabelo rosa o achou interessante. A funcionária de cabelo preto disse a ela para parar de encarar e a avisou que, se ela continuasse a relaxar, o gerente apareceria do nada. E como se fosse um sinal, alguém apareceu atrás dela e perguntou o que ela estava fazendo. Era o gerente do departamento de cultivo, Zhang Jiquan. Ele perguntou se ela havia terminado os KPIs daquele mês. Ela ainda não havia respondido. Quando Jiquan viu o rei dormindo, a funcionária de cabelo rosa explicou que a namorada dele o havia deixado. Então ele estava um pouco para baixo, mas ficaria bem em breve. Jiquan não disse mais nada naquele dia. Rai sentou-se na beira do telhado. Ele olhou para trás quando alguém lhe perguntou se ele havia almoçado. Era Jiquan. Ele perguntou se ele não estava de bom humor, então lhe ofereceu uma bebida para relaxar. Ele ficou intrigado com a atitude dele, pois esse velho geralmente o encarava. E agora, do nada, estava sendo gentil. Depois de terminar a lata, Rei já estava bêbado. Ele se levantou e abriu os braços, gritando que sua ex-namorada comeu sua comida, bebeu suas bebidas, gastou todo o seu dinheiro e até o traiu. Ele gritou para ela morrer. Ele se sentiu bem depois daquele grito. Ele admitiu que não esperava que o gerente, que geralmente parecia frio, realmente se importasse tanto com seus subordinados. Então, de repente, ele sentiu tontura. Ele percebeu que o refrigerante tinha algo. Ele olhou para a lata e ela refletiu o sorriso diabólico do gerente. Então ele desmaiou. Algumas horas depois, sua cabeça estava tão pesada e quando abriu os olhos estava acorrentado na beira de um penhasco. Alguém viu que ele estava acordado. Era Jiquan. Rai perguntou se havia algum engano. Jiquan estava prestes a dizer o que procurava, mas Rai o interrompeu dizendo que não gostava de sadomasoquismo. Isso o irritou, então ele o socou. Vendo que Rei achava engraçado, ele o instou a olhar cuidadosamente para baixo para ter uma ideia da situação em que se encontrava. Ele viu um par de olhos olhando para ele naquele poço escuro. Ele se moveu, e quando saiu, revelou um dragão. Jiquan apresentou o sacrifício a este senhor dragão divino. Ele disse ao dragão que mesmo que aquele inútil não tivesse despertado, o corpo ainda possuía a raiz espiritual de uma linhagem antiga, o que o tornava mais delicioso do que as ovelhas e porcos que costumavam trazer. Em troca, o dragão divino lhe deu a pílula de condensação prometida. Jiquan ficou animado ao fazer seu grande avanço. Ele partiu para retomar seu cultivo. O dragão divino perguntou a Rei se ele tinha alguma última palavra antes de morrer. Rai o encarou e disse ao dragão divino que ele tinha mau hálito. Ele sugeriu escovar os dentes antes de comê-lo. O dragão divino ficou furioso com sua insolência. Ele afirmou ser o Senhor das Nuvens, mestre dos 9 céus, portador do trovão e da chuva, cavaleiro dos 4 mares. Além disso, passou 3.000 anos de cultivo silencioso no abismo e 80.000 anos vagando pelos 9 céus. Eventualmente, ficou envergonhado por perder a compostura. Estava descontente por ter ficado com raiva por causa de um mero mortal.
Ele pegou o rei. Normalmente engoliria o sacrifício de uma só vez, mas decidiu dar-lhe um tratamento especial, mastigando-o pedacinho por pedacinho. Rei gritou que não podia. Ele respondeu que era tarde demais para implorar. Mas Rei esclareceu que tinha pé de atleta, o que pioraria ainda mais o hálito do dragão. Ele acrescentou que deixaria o hálito do dragão fedorento e o cheiro ficaria. Seria como um hálito matinal com as meias fedorentas de sua ex-namorada. O dragão levantou a voz para mandá-lo calar a boca e então o abocanhou. Metade de seu corpo foi comida e ele gritou que doía um pouco, mas sua expressão mostrava o quanto ele suportava. Uma marca apareceu em sua mão. Foi cortado enquanto o dragão o engolia. A arte proibida da linhagem foi ativada. Primeiro foi a luz da vida e da morte, onde ela inflige uma marca da morte no inimigo que o mata e em si mesmo. O inimigo sofrerá a mesma dor e dano que ele. Enquanto ele não morrer da maldição, seu corpo continuará revivendo. A próxima habilidade era a aniquilação dupla. Uma vez usada a arte, os corpos sob a maldição de vida e morte pereceriam juntos. A menos que houvesse uma intervenção de magia imortal de alto nível, nenhuma das partes teria qualquer chance de reviver. O feitiço não pode ser bloqueado ou interrompido externamente. De repente, Rei foi chamado por um professor e interrogado sobre que bobagem ele estava falando. Quando ele abriu os olhos, estava em uma sala de aula. O professor disse a ele para recitar as 7 artes do refinamento corporal e ainda assim ele falava sobre vida e maldições. O professor se perguntou se ele tomou muito remédio de refinamento corporal, causando-lhe alucinações. Seus colegas riram dele. Enquanto isso, na sala dos professores, a professora conversou com o professor Yin sobre o aluno transferido que ele aceitou em sua turma. Ela presumiu que este aluno tinha um talento impressionante, caso contrário, alguém como ele, com altos padrões de admissão, não o aceitaria. Ele respondeu que o garoto tinha outros talentos. Na realidade, ele recebeu uma boa quantia. Ele pensou que o garoto não passaria do primeiro exame mensal de qualquer forma, então era melhor aceitar a dívida. A turma inteira achava Rei inútil. Eles continuaram a rir dele. Rei não se incomodou. Na verdade, ele se perguntava que talento os céus lhe haviam dado. Rei estava na sala de aula pensando profundamente. Depois de ser morto pelo dragão, ele acordou em sua cama e a raiz espiritual que estava adormecida por 20 anos de repente despertou. As palavras de sua ex-namorada ecoavam em sua cabeça sobre ele ser o último descendente de uma família de cultivadores em declínio. De repente, alguém pisou em sua mesa. Esse cara tentou intimidá-lo e dar-lhe uma bronca sobre as regras da aula. Foi-lhe dito para entregar-lhe pelo menos uma garrafa de pílula de refinamento corporal, uma garrafa de pílulas Pei-Yuan e uma dose de poção Guban uma vez por semana. Seus colegas viram John Jubai educando um novato novamente. Para eles era um espetáculo que valia a pena assistir. Ele questionou por que ele lhe daria aquilo e também por que estava pisando na mesa. Jubai afirmou que era seu território, então ele pisaria se quisesse. E além disso, ele geralmente pula de lá, ao contrário daqueles fracotes que só usam as escadas. Antes de sair, ele o ameaça que, se não entregar os bens até o final da aula daquela tarde, ele o amarraria ao poste de luz da frente da escola para envergonhá-lo publicamente. Rei viu seus pés saindo da janela, um pensamento cruzou sua mente. Nosso garoto deu um tapa na perna desse valentão, fazendo-o cair desajeitadamente, e ele aterrissou de cara. Que cena satisfatória! Seus colegas o observavam boquiabertos da janela da sala de aula. Eles não podiam acreditar que ele bateu de cara no chão. Não estavam preocupados porque ele praticava uma técnica de aço refinado 100 vezes, então esperavam que ele não morreria de uma queda como aquela. Alguns deles se sentiram mal, pois se ele morresse, eles subiriam de ranking. Ele ficou no chão por alguns minutos, e quando se levantou, disse a Rei para não sair porque ele quebraria suas pernas. O cara de cabelo verde sentado na frente de Rei disse a ele que ele estava ferrado porque Jubai era um valentão de classe bem conhecido, e ele nunca havia sido derrotado. Além disso, sua família era um clã de cultivo acadêmico poderoso e influente na cidade, e sua técnica de refinamento corporal havia atingido um nível insano. Ele também compartilhou que o último aluno que o desafiou teve toda a sua família destruída e morta. Ele o avisou que podia correr, mas não podia se esconder. Ele também lhe deu uma dica para evitar o beco Gucci depois da aula. É onde eles geralmente esperam para emboscar pessoas, mas esse caminho era inevitável no caminho de Rei para casa. Mais tarde, naquele crepúsculo, Rei viu a placa do beco Gucci. Perto dali, havia 3 homens esperando. Um deles perguntou ao chefe, Zabai, se era realmente necessário que os 3 cuidassem de um estudante transferido inútil. O outro cara respondeu que o chefe poderia esmagar aquele lixo com apenas uma mão, mas seria muito humilhante para ele fazer isso pessoalmente. Então eles, os capangas, cuidariam disso. Zabai esperava que o pequeno bastardo estivesse provavelmente tremendo de medo, tentando descobrir como evitar o beco. Mas não importa, porque ele tinha gente em todas as direções, então ele não podia escapar. O capanga careca lhe deu um polegar para cima, enquanto o elogiava por planejar as coisas. Inesperadamente, Rei apareceu, perguntando quem lhes disse que ele ia se esconder. O careca se virou e viu Rei se aproximando deles.
Eles não podiam acreditar que ele simplesmente caiu na armadilha deles. Assumiram que, já que ele não podia escapar de qualquer forma, ele apenas decidiu aceitar a morte obedientemente. Zibai viu como aquele garoto não estava nem um pouco assustado. Ele ficou curioso sobre o que ele estava planejando. Começou a pensar que ele poderia ser do tipo extremamente raro que esconde sua verdadeira força e finge ser fraco para lançar um ataque surpresa. Aí os chamou de covardes por nem sequer ousarem encurralar alguém no portão da escola. Em vez disso, eles escolhem um beco distante apenas para emboscar alguém. Ele reclamou que deu muito trabalho chegar lá. Ele os incitou a atacá-lo. Um dos capangas foi provocado. Ele chutou Rei, fazendo-o bater em uma parede e criando uma grande amassadura nela. Eles não esperavam que ele fosse tão fraco, especialmente quando ele apareceu arrogantemente. Zibai confirmou que ele era apenas um novato e que ele estava apenas pensando demais antes. Rei caiu no chão com o rosto ensanguentado. O valentão se aproximou dele e disse que era um chute do 5º nível de refinamento corporal, então os órgãos internos de Rei haviam sido feridos, e ele não viveria muito. Rei, apesar de seu estado lamentável, respondeu que não doeu nada. Ele nem podia considerar aquilo um 5º refinamento porque era macio e fraco como algum perdedor que havia se masturbado centenas de vezes à noite. O valentão ficou irritado. Ele mal podia esperar que ele parasse de respirar. Ele queria esmagar a cabeça dele usando seus chutes. Sangue espirrou. Ele ficou confuso. Jabai e o careca ficaram horrorizados ao ver a perna dele voar na frente deles. Então ele caiu no chão, gritando alto. Sua perna decepada continuou a sangrar enquanto o rei ria dele por perder uma perna. Inesperadamente, uma mulher apareceu. Ela parou na frente de Rei. Zabai não podia acreditar que ela simplesmente apareceu em um piscar de olhos. Mesmo quando as costas da mulher estavam viradas para eles, o careca atacou. Zabai gritou para ele não usar golpes letais ali, porque ele destruiria toda a área. Mas ele ainda o fez e desencadeou seu ataque chamado Morte pelo Clube de Ouro Púrpura. Isso causou uma enorme explosão na área. O idiota destruiu todas as residências próximas. Ele esperava que seu velho em casa explodisse com as consequências. Eventualmente, a fumaça e a poeira diminuíram. O careca ficou chocado. Até a mandíbula de Jabai caiu enquanto seus olhos se arregalavam. O clube atingiu a cabeça da mulher, mas ela saiu ilesa. Alguns momentos antes da cena, em uma ilha flutuante, sob uma árvore antiga, estavam a mulher de cabelos prateados e um Grou branco. Eles estavam jogando damas chinesas. O Grou branco perguntou a esta mulher chamada Senhora Dragão Divino por que ela sempre aparecia em forma humana. Dragão Divino não queria seguir aquelas regras quebradas do Palácio Imortal. Ela questionou por que eles sempre apareceriam em sua forma original. Ela afirmou que eles acabariam como o Grou que tinha um corpo humano e uma cabeça de pássaro. O Grou ficou surpreso. Ela perguntou se estava ofendido. O Grou esclareceu que era porque ela estava sangrando. Ela pensou que era uma piada porque a última vez que sangrou foi há 100 anos. Ela se acreditava invencível, mas para sua surpresa, o sangue jorrou. O Grou entrou em pânico ao ver que jorrava mais forte. Ela imediatamente usou um feitiço de homeostase. Então ela deixou o Grou. Antes de descer ao Reino Mortal, o Grou a lembrou de se reportar ao Palácio Imortal. Ela voou muito rápido. Uma marca apareceu em sua mão, e ao escanear usando o sentido divino, ela soube que era uma maldição da morte, e ela não podia dissipá-la nem com seus poderes. Ela estava ciente de que a maldição da vida estava ligada a alguém no mundo humano, e ela deve encontrar aquele bastardo. De volta ao beco, uma barreira retangular foi erguida. Marcas foram desenhadas nas paredes dela e cobria todo o beco. Jubai ficou impressionado porque ela levou um golpe direto de um ataque de reino de quase condensação sem sequer piscar. No exato momento do impacto, ela desenvolveu uma barreira defensiva, deixando os edifícios circundantes completamente ilesos. Ele podia dizer que o cultivo da pessoa estava muito acima do dele. Dragão Divino afirmou que não lutava contra cultivadores de baixo nível há tanto tempo que havia esquecido o quão fracos todos eles eram. Ela também considerou que Jubai era mais fraco do que quando ela começou. Jubai gritou para seu capanga se afastar rapidamente dela, mas antes que o careca pudesse fazer qualquer coisa, seu corpo foi explodido em pedaços. Jubai ficou horrorizado. Suas pernas cederam, fazendo-o cair de bunda. Ele perguntou como aquilo aconteceu, já que nem a viu atacando. Ele entrou em pânico ao vê-la se aproximando, especialmente porque suas pernas já haviam falhado. Ele sabia que estava condenado. De repente, Rei estava sendo levantado no ar. Ela disse que ficou surpresa ao ver alguém que ela comeu voltar à vida. Com essa declaração, Rei confirmou que era o dragão. Ela disse a ele para se apressar e remover a maldição dela, ou então ele seria um homem morto. Ele respondeu que não tinha ideia de como removê-la. Por causa de sua resposta, ele foi jogado repetidamente no chão. Ela fez isso com uma força poderosa, que estilhaçou o chão. Ela exigiu que ele a levantasse. Jabai observou quão assustadora ela era, que quando ela surta, ela até mira em seus próprios aliados. De repente, ela tossiu sangue. Isso manchou o chão. Ela percebeu que quanto mais ela o batia, mais ela se machucava. Então não valia a pena. Se continuasse assim, eles cairiam em um ciclo chato. Ela decidiu voltar primeiro para encontrar uma maneira de levantar a maldição, mas Rei disse a ela para parar. Ela notou como ele voltou à vida novamente. Internamente, ela reclamou de quão descarada era a maldição. Aí mencionou como ela o comeu, como se ele não fosse nada. Então ele queria um pouco de compensação. Ele foi o primeiro a dizer isso a ela. Ela perguntou o que ele queria. Ele respondeu que queria se tornar um imortal.
Ela ficou irritada com ele, então ela perguntou o que ele faria se ela recusasse. Ele a ameaçou que se ela não concedesse, ele se encharcaria em uma piscina de ácido sulfúrico e morreria repetidamente, e ela sangraria loucamente com ele. Ela ficou furiosa por ele ousar chantageá-la. Ela pensou em apenas congelá-lo e trancá-lo enquanto ela levava seu tempo para encontrar uma maneira de quebrar a maldição. De qualquer forma, ela tinha todo o tempo do mundo, mas ele tinha contramedidas para essa situação. Ele a provocou para tentar. Isso a irritou. Uma sombra se formou sob ela e liberou chamas vermelhas. Por causa disso, ela jogou o livro nele enquanto dizia que alcançar a imortalidade em um único passo era impossível. O livro era um manual básico de cultivo para ajudá-lo a treinar lentamente. Ela comentou que serviria para alguém sem talento como ele. Embora não pudesse garantir-lhe a imortalidade, poderia pelo menos colocá-lo em uma boa universidade e ele nunca mais se preocuparia com comida ou roupas. A capa do livro dizia: pagamento antecipado de habilidades. Só por isso, ele pôde perceber que seria uma técnica incrível. Ele concordou que melhorar seu cultivo era o único caminho real a seguir. Em sua cabeça, ela o chamou de idiota. Nada no mundo vem de graça. Então até que ela se livre dele para sempre. Ele vai sugar cada pedacinho dela. Coincidentemente, ele estava pensando a mesma coisa. Enquanto isso, Zabai estava grudado na parede na tentativa de esconder sua existência, mas ele a viu olhando para ela. Ele sabia que era o seu fim, mas ela afirmou que não se incomodaria em pisar em formigas que não estivessem no caminho, mas que era melhor ele esquecer tudo o que aconteceu ali. Ele a viu usar seus poderes nele, o que o fez gritar que não queria morrer. De repente, quando abriu os olhos, o instrutor de cultivo corporal estava gritando com ele para se conter na sala de exames. Ele estava incomodado por não conseguir se lembrar de nada do dia anterior. Sua mente estava uma bagunça. Ele nem sabia o que fazer naquele dia. O instrutor lhes disse que era o primeiro exame mensal do novo semestre. Ele esperava que eles dessem o seu melhor. Os alunos na parte inferior do ranking estavam em perigo porque a escola consideraria aconselhá-los a sair. O primeiro teste de proficiência em cultivo corporal havia começado, e pelo bem de seus futuros, ele lhes disse para avançar. Aí não esperava que já fosse o exame mensal da primeira semana, sendo que os instrutores não haviam ensinado nada em sala de aula nos últimos dias. O cara de cabelo verde ao lado dele disse que era assim que o último ano funcionava. Tudo o que valia a pena ensinar foi coberto nos primeiros 2 anos. E Rei deveria ter feito aulas preparatórias extras. Ele não sabia disso. O cara de cabelo verde elaborou que todo o esforço vai para as atividades extracurriculares. O último ano era sobre exames, rankings e se promoverem. Ele percebeu que Rei não se inscreveu em nenhuma aula preparatória. Ele estaria ferrado no exame. Ele disse ao aluno gordo que seu ranking estava prestes a mudar. O aluno perguntou por quê. Então o cara de cabelo verde transmitiu a notícia de que o estudante transferido idiota nem se matriculou na escola preparatória. Eles riram alto. O cara de cabelo verde viu Jabai e se perguntou como o valentão cruel da turma havia deixado o rei em paz. Até Jabai se perguntou a mesma coisa. Seus 2 capangas foram espancados até a morte, e o outro sangrou até morrer. Ele teve a sensação de que algo terrível havia acontecido. O primeiro teste era de penetração. Um feitiço de barreira foi lançado no campo para que pudessem testar sua capacidade de penetração destrutiva. O instrutor chamou para demonstrar como se fazia. O instrutor tinha grandes esperanças nele. Jabai arremessou o bastão. Seu ataque foi devastador. Penetrou em várias camadas. O instrutor ficou feliz em anunciar que havia atravessado uma parede de concreto armado de 5 camadas e 1 metro de espessura. Ele esperava isso do prodígio do temperamento corporal da escola. O nível de Jabai estava quase no mesmo patamar que o dele. As garotas o aplaudiram. Ele não se importou com elas, pois não tinham ideia do que o preocupava. O rapaz de cabelo verde expressou que era impressionante. Aí perguntou se o resultado era bom. O rapaz de cabelo verde compartilhou que Jabai era bem conhecido, pois era a única pessoa na turma a ser diretamente recomendada à Universidade de Cultivo Rezu, baseando-se apenas no cultivo corporal. Ele explicou que o teste reflete seu poder destrutivo explosivo. Seja usando técnicas de temperamento corporal ou de cultivo Shuai, no final a pontuação era determinada por quantas camadas ele penetrava. A maioria das pessoas consegue perfurar apenas 2 ou 3 camadas no primeiro mês do último ano. O resultado de 5 camadas era, de longe, o líder. O instrutor chamou Wu Fei em seguida. Era o gordinho de antes. Ele deu um passo e arremessou a bola. Ela alcançou a primeira camada, mas ficou presa ali. Ele desejava muito que ela passasse, e ela passou. Ele celebrou sua aprovação no teste. Então o instrutor chamou o aluno transferido. No fundo, ele não estava feliz que o velho diretor tivesse admitido tal lixo na turma. Ele estava pronto para repreender Rei. O rapaz de cabelo verde esperava que ele estivesse condenado. Se ele não conseguisse romper uma camada, seria aconselhado a sair. Como era a última conversa deles, ele lhe desejou sorte. Rai concentrou seu poder e seus olhos ficaram vermelhos. O instrutor o viu subir de mãos vazias. Ele o zombou, anunciando que agora tinha um prodígio na turma que podia criar do nada. Todos riram. Jabai concordou, dizendo que com um dragão oculto como aquele, a posição sênior do professor estaria garantida.
Isso intensificou o riso de todos, mas, para sua surpresa, Rei criou uma bola, então Rei se posicionou para arremessá-la. Ele a ergueu e a lançou. Foi rápido e facilmente rompeu as paredes. O instrutor não conseguia acreditar que ele realmente havia penetrado as paredes reforçadas. Ele ficou preocupado que pudesse até perfurar a barreira da escola. Mas na última parede, ela desapareceu. Ele ficou aliviado por ter chegado ao fim de seu poder. Mas, mesmo assim, havia quebrado o recorde da turma daquele ano e era a primeira vez que via aquele relâmpago de palma. Ele podia dizer, pela força explosiva por trás daquele relâmpago, que o nível e o temperamento corporal de Rei eram altos. Para dominar tanto o cultivo corporal quanto o de energia a esse nível, ele chamou o garoto de Gênio Celestial. As garotas se reuniram ao redor dele, dizendo que ele parecia comum antes, mas agora se tornara bonito. Uma delas afirmou que seu talento rivalizava com os gênios anteriores. Ele não mostrava sinais disso antes, mas agora podiam dizer que ele estava relacionado a alguma seita importante. O rapaz de cabelo verde sabia que estava condenado, pois havia rido alto antes. Mais tarde naquele dia, ele parecia nervoso. Ray perguntou o que havia acontecido com ele, pois parecia 50 anos mais velho. Ele expressou que estava cego antes e disse que, se precisasse de algo, era só falar. Ray se despediu, pois estava com pressa. Ele sumiu num piscar de olhos. O rapaz de cabelo verde ficou impressionado com a rapidez com que ele voltou para o trem. Ele percebeu como pessoas excepcionais trabalham mais duro que ele. Rei correu o mais rápido que pôde. Ele estava tão irritado. Acabara de confirmar que o dragão fedorento tinha más intenções. Ela lhe entregou um manual de bomba-relógio de má qualidade. Ele foi instruído a compensar a prática do relâmpago da palma do submundo negro. Se não terminasse a tempo, penalidades seriam aplicadas, como dedução em seu cultivo e enfraquecimento de sua linhagem, o que significaria proibições. Seu cronômetro marcava 11:05:56 dentro do quarto de Rei. Ele vasculhou as prateleiras procurando um livro de habilidades. Era aquele que ele comprou online, mas na época não conseguiu entendê-lo, então pulou para as últimas páginas. Ele estava morrendo de vontade de saber os passos iniciais de cultivo novamente. Não podia pedir de novo porque o mais rápido que chegaria seria no dia seguinte, o que seria definitivamente tarde demais. Então pensou em apenas comprar o e-book. Ele ficou muito barulhento ao ver o quão caro era. Seus vizinhos de baixo reclamaram de seus gritos porque precisavam dormir cedo para o cultivo do dia seguinte. Na primeira vez que comprou o livro, ele esvaziou os bolsos gastando dezenas de milhares. Para sua surpresa, o preço já havia disparado tanto. Neste ponto, ele tinha apenas 8 horas, 31 minutos e 24 segundos, estava ficando sem tempo. E se não fizesse o pedido imediatamente, nem mesmo uma noite inteira seria suficiente para o treinamento. Mas ele já tinha muitas despesas, como os 50 mil dados ao velho diretor. Eventualmente, ele ainda o comprou por 200 mil Wen, o que levou seu saldo da conta para 3.372,29 yuan. Então, foi para as montanhas onde praticou a técnica básica de respiração. Com 3 horas, 44 minutos e 3 segundos restantes, ele praticou a ativação de energia espiritual. A última 1 hora, 5 minutos e 16 segundos foi gasta na prática de movimentos. Ele causou algumas explosões na floresta por causa dos buracos que fez nas árvores e nas rochas. Ele terminou o processo de cultivo antes que os últimos 32 segundos acabassem. Quando terminou, afirmou que era muito fácil. Ele não esperava sentir tontura e desmaiar. Enquanto isso, na ilha flutuante, especificamente na casa de banho, o vapor cobria a área. A dragão divina estava feliz tomando banho quando o sangue jorrou de repente de suas costas e se espalhou pela água. Ela reclamou do orvalho imortal que havia perdido, pois acabara de criá-lo. Ela o verificou através da água e descobriu que ele se esforçou demais durante a conclusão do processo de cultivo, e morreu subitamente. Ela o chamou de inútil. Ela só impôs uma leve restrição durante o processo de conclusão, e isso já foi suficiente para nocauteá-lo. Ela não teve escolha a não ser curá-lo. Uma semana atrás, no primeiro dia do último ano, Jibai ficou entre os 10 primeiros no teste de colocação da turma. Os resultados foram afixados num quadro de avisos. Ele se gabou de ter chegado ao top 10 da turma de elite apenas com o temperamento corporal. Isso o fez desprezar os melhores alunos, então uma garota ao lado dele gritou, o que o assustou. Ela viu que o gordinho não era mais o último. O nome de Rai estava lá embaixo. Eles nunca tinham ouvido falar dele, então sabiam que era um aluno transferido. Jibai estava ansioso para mostrar ao novato como as coisas eram difíceis por ali. No momento presente, Jibai viu que Rei havia subido 10 posições desde o último teste individual. Rei estava agora na 33ª posição. Um de seus capangas o chamou, pois era hora de o teste começar. Eles estavam na academia. Um aluno estava lá, assustado. Uma palma atingiu seu rosto, fazendo-o sangrar. Foi um golpe tão poderoso que ele caiu e quebrou o pescoço. O instrutor chamou o médico e disse para ele correr para a enfermaria, porque o garoto ainda poderia ser salvo pelas mãos milagrosas do Dr. Song. Rei perguntou ao rapaz de cabelo verde que tipo de teste era aquele. O aluno explicou que testava a força da palma e a resistência ao impacto. E comparado ao teste de penetração anterior, este era a especialidade de Jibai, especialmente sua orgulhosa técnica de aço temperado a ferro, que, segundo relatos, ninguém em sua série conseguia romper. Jibai enfrentou o aluno com a palma mais forte daquele ano, Zhao Yikai. Ele estava ansioso para provar que era mais forte. Yokai estava determinado a fazê-lo pagar por sua arrogância.
Ele usou a palma de aço forjado, foi um ataque tão destrutivo, cobriu-os de poeira. Então ele afirmou que o aço temperado a ferro era apenas superestimado, mas ele ficou surpreso. A poeira baixou e ele viu Jubai ainda de pé. Jubai zombou de sua técnica, então o atingiu. Yokai estava caído, então o instrutor chamou alguém para levá-lo à enfermaria. Então ele chamou o aluno chamado Wu, mas Jubai sugeriu chamar Rei primeiro. Rei ficou surpreso ao ouvir sobre o método de cultivo de código aberto e o método de cultivo patenteado. Seu colega de classe lhe disse que os métodos de cultivo se enquadram nesses dois tipos. Era senso comum, então o fez se perguntar a qual escola Rei frequentou do 10º ao 11º ano. Ele respondeu que era a escola municipal número 3. Agora não é de admirar que ele esteja carente de conhecimento fundamental. Era uma escola de ensino médio regular, não de cultivo imortal. Este aluno verde explicou a ele que os métodos de cultivo de código aberto estavam publicamente disponíveis, e qualquer um podia praticar. Métodos de cultivo patenteados eram registrados no escritório de patentes de cultivo imortal, então apenas o detentor da patente ou pessoas autorizadas podiam praticá-los. Praticantes não autorizados de tais métodos podiam enfrentar consequências legais ou até mesmo ser exterminados. Como aqueles dois anteriores, a palma de aço forjado era de código aberto, e o aço sem refinado era patenteado. Mas cultivadores comuns não conseguem romper patentes facilmente. Métodos patenteados têm limiares e dificuldades mais altos. O instrutor administrou feitiços básicos de manutenção para consertar a quadra arruinada. Então ele chamou Rai para descer. Rai e Jabai ficaram frente a frente. Jabai podia sentir seu coração acelerar toda vez que o via. Ele não conseguia entender o porquê, especialmente quando perdeu apenas um teste individual. Mas se pudesse vencê-lo, poderia provar seu valor. Rei sugeriu que eles apenas se atingissem ao mesmo tempo. Isso o irritou, então ele gritou para ele não ser tão arrogante. Rei usou a palma de aço forjado. Jibai não ficou impressionado que ele estivesse tentando confrontar métodos de código aberto com ele. Ele usou um aço sem refinado. O instrutor observou atentamente. Suas palmas atingiram o rosto um do outro, mas Jibai foi arremessado e caiu. Quando ele atingiu a parede, o impacto deixou uma marca profunda e um buraco em forma de corpo na terra. A multidão ficou sem palavras, paralisada em choque. O instrutor não esperava por aquilo. O movimento de abertura de Rei foi a palma de aço forjado de código aberto, mas no momento em que atingiu Jubai, foi revestida com 100 aços refinados por cima. Sem mencionar que o aço 100 refinado patenteado da família Zhang tem um alto limiar de cultivo e era difícil. Isso também o fez se perguntar se Rei não temia a catástrofe de praticar privadamente um método patenteado. Rai sugeriu ao professor que enviasse Jubai para a enfermaria porque ele parecia estar preso na parede e não conseguia descer sozinho. Ele ficou confuso quando o professor não respondeu. Quando se virou, o professor agiu como um cão domesticado. Então este professor perguntou com qual mestre ele treinou. Ele disse para ele se aproximar, então sussurrou que era o Sr. Dragão. Jibai acordou na enfermaria, ele estava com raiva daquele bastardo. Alguém falou ao lado dele, dizendo que o bastardo parecia familiar. Era Dixian. Ele olhou mais de perto a foto de Rei e afirmou que ele parecia semelhante a alguém que conhecia. Jibai perguntou se ele o conhecia. Jixian insinuou que sim, mas internamente ele raciocinou consigo mesmo que não havia como Rei ter sobrevivido. Isso o fez se perguntar se o Sr. Dragão havia mostrado misericórdia. Ele sabia que o próximo exame seria de química. Ele perguntou a Jibai em qual tópico eles se concentrariam. Jibai respondeu que seria a fabricação de venenos e teste de toxinas, com um sorriso diabólico no rosto de quem disse a ele que se divertiriam em um ferro velho de carros. Jibai praticou o treinamento da palma de aço forjado até sua conclusão. Ele informou ao chefe que todos os carros sucateados haviam sido esmagados. Depois disso, o chefe o elogiou pelo ótimo trabalho e transferiu o pagamento para sua conta. Aquele chefe não comprou um triturador de carros sucateados para economizar dinheiro, então ele teve a oportunidade de ganhar enquanto cultivava. O sistema o instruiu a completar seu treinamento de aço sem refinado em breve. Ele havia dado 20 e 20 golpes e ainda não havia recebido 20 acertos. Ele começou a pensar com quem poderia lutar naquela noite para receber os golpes. De repente, alguém apareceu e perguntou se ele era Rei. Ele respondeu que não era. Ele justificou que o homem estava enganado porque seu nome era Indian. Naquele momento, o professor da turma anterior espirrou. Ele achou estranho pegar um resfriado quando estava apenas fazendo uma apresentação de slides. O homem gritou para ele parar de fingir porque o conhecia. O jovem mestre Zhang o enviou para lhe dar uma lição. Esta pessoa era Zhang Xishuan, com o reino de atração espiritual no nível 9. Pei se aproximou dele e disse que ele deveria ter falado antes. Ele negou porque pensou que era um cobrador de dívidas. Jishuan o achou estranho por não temê-lo, já que seu cultivo era superior ao dele. Com percepção espiritual, ele estava no máximo apenas entrando no reino de atração espiritual, o que o fez considerar se ele estava escondendo seu verdadeiro cultivo. Sem pensar duas vezes, ele o socou e o fez voar para o lado oposto. Ele atacou novamente, pensando que Rei estava apenas atuando antes, e que bastaria um único soco, mas quando estava prestes a atingi-lo, foi pego de surpresa. Aí o encarou e o desafiou a colocar mais poder em seu ataque. A floresta irrompeu quando eles lutaram. Rai foi atingido novamente, seguido por um chute. Mesmo quando ele caiu de bruços no chão, tinha um sorriso no rosto, o que deixou Zixuan confuso.
Ele estava sendo espancado e sua aura estava enfraquecendo, mas ainda tinha aquela expressão assustadora no rosto. Eventualmente, decidiu encerrar a luta com um ataque de morte instantânea. Terceira sequência. Rei recebeu um golpe poderoso no torso, e isso o arremessou até ele colidir com uma rocha. Ele caiu de joelhos, comentou como os estudantes do ensino médio hoje em dia são tão fracos e ainda assim fingem ser durões. Ele não se moveu e quando verificou, estava sendo curado. Ele ficou surpreso com a velocidade de recuperação. Nem mesmo um médico de alto nível no reino de atração espiritual conseguiria isso. Ele o atingiu com o golpe final. O impacto enviou uma rajada de vento ao redor deles. Ele tinha aquele sorriso assustador quando viu que já havia recebido uma surra de 20 e 20. Concluiu o treinamento de aço sem refinado. Ele olhou para baixo e agarrou a perna de Zichuan, então liberou o trovão da palma do submundo negro e o atingiu com ele no torso. A Zichuan o bloqueou com a palma da mão e zombou daquele feitiço de nível básico. Rei respondeu que ele deveria segurá-lo. Ele preparou outra mão para o próximo ataque, então usou a palma de aço forjado seguida por 100 aços refinados. Jiquan levou um golpe direto e o impacto o arremessou. Foi tão poderoso que ele atravessou o tronco de uma árvore. Eventualmente, ele encontrou seu equilíbrio e se firmou, mas tossiu sangue. Ele podia dizer que a maioria dos meridianos em seu corpo havia sido estilhaçada. Ele não conseguia acreditar que um mero estudante do ensino médio no nível de entrada do reino de atração espiritual pudesse forçá-lo a canalizar energia para curar. Ele jurou espancá-lo até a morte assim que se recuperasse. Mas algo chamou sua atenção. A bola de relâmpago estava presa à sua mão. Ele entrou em pânico e tentou jogá-la fora, mas ela não saía. Ele não pôde fazer nada até que ela explodisse. Nada restou dele, exceto seus óculos escuros. Rai os pegou e os usou. O sistema notificou que o inimigo havia sido derrotado, e ele obteve uma ferramenta mágica chamada Monóculo Dinâmico, que aprimora a visão dinâmica, tornando mais fácil rastrear objetos em movimento rápido. Ele ficou feliz com a recompensa inesperada. No dia seguinte, os rankings foram publicados. Jubai estava incomodado porque Rei estava subindo muito rápido. Ele já estava na 18ª posição. Além disso, o garoto também eliminou os bandidos que ele havia enviado. Uma mulher chamou Rei e perguntou a ele um segredo para subir de ranking rapidamente. Ela ofereceu trocá-lo por pílulas nutritivas Yuan. Mal sabiam elas que algumas garotas estavam bisbilhotando. Elas a chamaram de Gao Fei, uma vadia por seu plano de enganá-lo com uma troca desvantajosa. Mais tarde a aula começou. Era a aula de química sob a professora Zhongqing Yan, e naquele dia eles deveriam demonstrar suas habilidades de fabricação e detecção de venenos. No futuro, quando entrarem em carreiras perigosas, eles inevitavelmente enfrentarão truques de colegas de trabalho, subordinados, chefes e rivais. Então, se não quiserem cair mortos de repente no trabalho um dia, ela os aconselhou a dar o seu melhor no exame. Cada um deles receberá várias amostras. Antes do exame terminar, eles deveriam identificar qual era venenosa. Foi-lhes dito para engolir as não tóxicas, e sua nota final seria baseada tanto na velocidade de detecção quanto na precisão. Se pudessem até nomear o veneno, ganhariam crédito extra. Zabai havia adulterado a bandeja inteira de Rei com a ajuda de seu segundo irmão. Ele esperava que ele nem sequer alcançasse a carreira perigosa porque morreria ali. Com tantos itens de cheiro forte misturados, ele sabia que não conseguiria identificar o veneno pelo cheiro. Na bandeja, havia bolinhos utuna, tofu fedorento, durian, suco de feijão fermentado. Se ele estivesse pensando em identificar o veneno por outros meios, não teria sucesso porque o veneno havia sido fortemente disfarçado. Ele acreditava no mestre de venenos e em sua família, e estava confiante de que nem mesmo o professor de química seria capaz de detectá-lo. O rapaz de cabelo verde ficou aliviado por estar no campo onde tinha a vantagem. Ele começou a cheirar, enquanto o gordinho deixou cair um produto químico na comida. Uma garota usou relâmpagos para detectar o veneno. A professora Qing Yan a observou e ficou impressionada por ela ainda ser excelente na detecção de venenos. Ela caminhou até Rei quando viu que ele não estava fazendo nada, enquanto todos os outros haviam começado a demonstrar suas habilidades. Jibai ouviu e pensou que não havia nada para Rei fazer a não ser sentar ali porque ele não tinha ideia do que escolher, e não importaria o que ele comesse, porque ele morreria de qualquer maneira. Ele estendeu a mão para a comida na ilha flutuante. A dragão divina estava pescando, mas também estava perdida em pensamentos. Desde que se tornou uma deusa, as coisas ficaram chatas, e ela não tinha mais nada para fazer a não ser pescar. Enquanto ela estava apenas relaxando, seus olhos e nariz começaram a sangrar. 5 minutos atrás, Rei comeu toda a comida em sua bandeja. A professora Qing Yan não conseguia acreditar no que ele acabara de fazer. Ela perguntou se ele realmente sabia o que estava fazendo. Ele poderia morrer com aquilo. Ela ficou aliviada por ter antecipado idiotas como ele e controlado rigorosamente a dosagem. Ela o assegurou de que não era letal, mas que ele deveria se preparar para uma diarreia séria. Jubai sorriu porque aquilo era apenas um desejo. Ele envenenou cada item de comida e era o suficiente para matar alguém 5 vezes. Ele ficou pálido e sangrou pelos olhos, ouvidos, nariz e boca. Então ele caiu morto. A professora Qing Yan verificou seu pulso e anunciou sua morte. Um dos alunos ficou preocupado que a escola fosse parar nas manchetes. O outro aluno respondeu que isso não aconteceria porque ele não era de uma seita importante ou um estudante de destaque. Alunos morrendo no último ano era bastante comum. O aluno de rank 19 ficou satisfeito porque subiria facilmente nas classificações, enquanto a professora Qing Yan estava preocupada com como isso afetaria sua avaliação de promoção.
Ela estava furiosa com quem quer que tivesse ousado adulterar seu exame. Ela pensou no maldito professor de educação física porque ele estava competindo com ela pelo título. Enquanto ela o suspeitava, Rei havia se recuperado. Ela pulou de pé quando soube que ele estava vivo. Em toda a sua carreira, foi a primeira vez que ela encontrou aquilo. Ela não conseguia acreditar que ele a havia enganado. Rei relatou que todos os 5 itens estavam envenenados, incluindo o pó dispersor entérico. Algumas letras apareceram em sua palma. Então ele afirmou que o último era o veneno de fim de ar. Jabai não conseguia acreditar. Ele ficou nervoso. Ele pensou que estava sendo minucioso, até encontrando um especialista no reino de condensação de sua seita. Ele também o investigou e não encontrou nada. Então, era um grande mistério como um ninguém sem nome sobreviveu ao veneno de especialistas do reino da condensação. Mais tarde naquele dia, no laboratório, a professora Qing Yan inspecionou algo numa placa de Petri. Ela envolveu sua aura no fluido. Era tipo em amostra de sangue de Rei, e pela sua análise, todas as suas respostas estavam corretas. Ela percebeu que o professor de educação física com morte cerebral não poderia ter inventado aquilo. Isso a levou a pensar que foi feito por um verdadeiro mestre de venenos do reino da condensação. Ela precisou até de metade da noite para analisar. Isso a fez pensar que Rei era uma aberração. Enquanto isso, na nova livraria Imortal, Rei vasculhava os livros, pois nunca imaginou que existiria tal método de comunicação. A dragão divina comunicou-se com ele pelas palmas e disse que era a técnica proibida de sua linhagem. Ela o chamou de burro por nem saber como usá-la. Ela ligou as barras de vida deles para se contatarem, aí reclamou que comunicação criptografada assim dói. Ele perguntou se havia outra forma de imortais falarem com mortais. Parecia que ele pensava que os deuses tinham liberdade. Ela apontou que para os humanos eles eram armas nucleares estratégicas. Cada movimento estava sob vigilância do Palácio Imortal. Ela já havia descido uma vez por conta própria, então se ela casualmente fizesse contato com humanos novamente e o Palácio Imortal descobrisse, alguns imortais viriam atrás dela. Aí perguntou se ela poderia revelar onde estavam os tesouros de alto nível. Tudo o que ela tinha permissão para compartilhar com ele já estava infundido nas habilidades de pagamento avançado, então ele só precisava seguir as instruções. Sua mão começou a sangrar. Alguém viu, era a funcionária. Ela esperava que os estudantes do ensino médio estivessem sob imensa pressão hoje em dia, mas não conseguia acreditar que alguém se automutilaria numa livraria, e que ela seria a única a limpar o sangue novamente. Aí pediu desculpas e prometeu limpar o sangue depois. Então ele levantou algumas perguntas sobre alguns livros. Ela perguntou que tipo de livros. Ele compartilhou que está no último ano e quer almejar o reino da condensação. Ele queria sugestões de bons livros preparatórios. Ainda falta quase um ano para os vestibulares, então ela ficou um pouco surpresa que ele já estivesse se preparando para o reino da condensação. Ele perguntou se o reino da condensação era difícil. Ela duvidou se ele era realmente um veterano, já que lhe faltava o conhecimento básico. Ela explicou que se ele conseguir romper para o reino da condensação durante o vestibular, terá a aceitação basicamente garantida. Se ele o alcançar de uma vez, poderia se candidatar a uma recomendação direta. Ela comentou como as crianças de hoje têm grandes ambições, mas sem base. Ela lhe deu 3 livros best-sellers. Se ele conseguisse compreendê-los, seria ótimo. Ele escolheu o guia de cultivo do reino da condensação. Ele o entregou ao balcão. Não era uma recomendação da funcionária, então ela não ficou impressionada por ele não ter escutado. Ele imediatamente o folheou rapidamente. A funcionária viu como ele simplesmente folheava até a última página daquele livro complexo. Em sua mente, ela julgou a lógica dele como totalmente ilógica, então ele era um caso perdido. Ele leu que romper para o reino da condensação exige o cultivo completo de QI ou corpo até o nível 10, mais a ajuda de uma pílula de condensação. O processo pode fazer com que a energia espiritual se torne desenfreada em seu corpo, levando a ferimentos graves. Por isso, ele precisava de muitos medicamentos de cura e estabilização da fundação de alta qualidade. Era caro e arriscado, e ele poderia morrer no processo. Ele concluiu que só precisava preparar uma pílula de condensação no estado de Zhangzi. Alguém estava gritando. Jibai repreendeu o mestre envenenador do reino da condensação por não conseguir matar um estudante do último ano. O homem pediu desculpas e explicou que algo deve ter dado errado. Ele implorou por uma segunda chance e prometeu que o garoto morreria de verdade. Jubai estava preocupado agora que a pontuação de Rei ocupa o 10º lugar na turma. Ele não queria que aquela pedra no sapato tivesse sucesso tão facilmente. Ele deu ao homem mais uma semana. E se Rei não estivesse morto, ele cortaria a cabeça dele. Um barulho alto vindo do telhado chamou sua atenção. Inesperadamente, Rei rompeu usando uma espada. Poucos momentos antes deste confronto, a segurança na residência Zhang era rigorosa. Um dos guardas estacionados no 2º andar viu seu colega cair morto. Ele rapidamente pegou o rádio para notificar que alguém invadiu, mas antes que pudesse terminar a frase, foi atingido. Então Rei pulou para a varanda do 2º andar. Ele também atingiu os guardas no telhado. Então, ele ouviu Jubai dando prazo para sua morte. Ele concentrou seu poder na mão e fez um buraco para descer 2 andares. E quando chegou onde Jubai estava, sacou sua espada e o esfaqueou no ombro. Este valentão não tinha ideia de que mexeu com a pessoa errada. Imagine intimidar o novo aluno. E então, a próxima coisa que ele soube é que quase perdeu a vida se fosse atingido a poucos centímetros do coração. Mas ainda assim,
Ele tentou revidar. Jibai usou sua técnica da palma para empurrá-lo. Por causa disso, Rai sacou a espada e bloqueou a palma usando a sua, e isso arremessou Jibai várias paredes longe até ele fazer uma marca na última parede. Mas então agulhas foram lançadas em Rei. Ele as bloqueou habilmente usando sua espada, embora tenha sido ligeiramente pego de surpresa quando um homem tentou atingi-lo com uma arma única. Era um cajado com uma ponta metálica que se fecha e abre como uma flor. Ele bloqueou com sua espada, mas o homem havia apertado um botão na arma, e ela liberou uma lâmina que apontava para o seu olho. Ele moveu-se um pouco para o lado, então apenas o arranhou. O homem teve que recuar. Este homem reconheceu o intruso como o estudante do ensino médio que teve sorte e não morreu com seu veneno. Ele estava a caminho para encontrá-lo e, em vez disso, ele veio até ele. Ele revelou que a agulha de veneno que liberou antes não era algo a ser subestimado. Ele usou sua receita ancestral, então sua toxicidade estava em uma liga totalmente diferente. Era uma morte súbita para o pirralho. A bochecha de Rei sangrou, mas ele apenas o encarou, o que deu ao mestre de venenos uma sensação inquietante. Então Rai desapareceu. Num piscar de olhos, ele avançou sobre Jibai e apontou a espada para ele. Ele tentou esfaqueá-lo, mas ele conseguiu desviar. Então ele balançou sua espada, mas sentiu algo. Várias agulhas foram lançadas em sua direção. Era do mestre de venenos. Ele ficou ofendido que Rei simplesmente o ignorou. Ele também estava irritado, pois com a potência de seu veneno, ele já deveria ter morrido. E no entanto, o garoto ainda estava de pé. Aí quebrou um item. Então, este sujeito disse a Jibai para correr, e que ele o cobriria com uma cortina de agulhas. Aí observou enquanto Jibai pulava pela janela para escapar. Jibai conseguiu sair. Então o mestre de venenos decidiu demonstrar o poder do reino da condensação. As agulhas que perfuraram a parede liberaram uma névoa verde. Aí começou a tossir. Ele percebeu que a névoa venenosa era mais intensa do que as agulhas carregadas de toxinas anteriores. O veneno começou a aparecer em sua pele, e ele caiu morto. O mestre de venenos riu alto. Ele zombou dele por pensar que era imune a todo veneno, quando na verdade não conseguiu resistir ao seu golpe final. Para sua surpresa, uma estátua foi cortada ao meio. Os olhos de Rei se abriram. Ele pegou sua espada e golpeou o mestre de venenos. Neste ponto, ele sabia que tinha ferrado tudo. Aparentemente, desde que a Dragão Divina usou uma técnica de avatar de argila para desviar o dano, ela não fica mais coberta de sangue toda vez que algo acontece. Mas dois foram destruídos logo de cara, o que sinaliza que Rei se meteu em algo complicado. Ela decidiu verificar o que estava acontecendo. Ela o viu golpeando alguém. O mestre de venenos não conseguia acreditar que um cultivador de reino como ele foi realmente derrotado por alguém do reino da atração espiritual. Ele sangrou demais, e quando o rei verificou, ele já não tinha pulso. Ele o saqueou, já que os itens, embora inúteis, podiam ser transformados em dinheiro. Enquanto isso, Jibai estava à beira de uma estrada na montanha, ofegando como um louco. Ele estava sem fôlego de tanto correr. Ele até esqueceu o telefone, então teve que parar um carro e pedir um emprestado para chamar reforços. Ele estava tão furioso com aquele aluno transferido, não conseguia acreditar que ele ousaria se vingar da família Jung. Assim que ele reunisse os assassinos da família, ele jurou matá-lo e exterminar toda a sua família. Para sua surpresa, Rei apareceu e perguntou quem ele ia matar. Rai o atacou com sua espada, mas ele desviou. Jibai usou um aço 100 vezes refinado para fortalecer seu corpo. Ele foi cortado no braço, sangrou enquanto ele recuava para criar distância entre eles. Antes que pudesse firmar o pé, um orbe foi lançado em seu rosto, e então explodiu, o que o fez cair no penhasco. Ele atingiu o chão com um impacto poderoso. Rai o seguiu para acabar com ele. Ele não conseguia se mover e tentou intimidá-lo dizendo que era da família Zhang, mas Rai não se importou. Ele o decapitou. Rai admitiu que se não fosse pelo Rei Dragão absorvendo todo o dano, ele o teria matado várias vezes. Ele não conseguia acreditar que, mesmo à beira da morte, Jibai ainda usava aquela mesma rotina de intimidação de histórico familiar. Ele queimou o corpo e apagou as evidências. E mesmo que o fizesse, ele esperava que a família Jung ligasse a morte a ele, tivessem provas ou não. E ele ainda estava usando a técnica patenteada da família Jung, então sabia que o conflito não seria evitado no futuro. Mas ele estava satisfeito que sua vingança não foi em vão. Embora tenha saído correndo, ele ainda conseguiu pegar algumas coisas valiosas. Eram as pílulas de condensação, e ele obteve 3 delas. Ele sabia que o irmão de Jibai teve que oferecer sacrifícios ao Rei Dragão só para conseguir uma. Ele aprendeu como eram complicadas as relações entre os discípulos da seita principal. Ele também pegou ouro, prata, tesouros, talismãs e lâminas padrão e afins. Ele planejava vendê-los todos mais tarde. O sistema detectou a palavra vender e ofereceu um sistema de vendas que eles poderiam gostar. Desde que ele aprendeu habilidades de pagamento avançado, os pop-ups do sistema começaram a aparecer. Ele presumiu que foi projetado pelo dragão fedorento. E agora ficou ainda mais louco com o Big Data das plataformas de e-commerce e como isso se comunicava com ele. Então ele percebeu que tinha que apagar seu histórico de navegação rápido. Uma roda apareceu na frente dele e tinha opções como técnica de cultivo, artefato mágico, etc. Ele clicou em vender. O monóculo dinâmico, a lâmina horizontal, o lótus venenoso, as barras de ouro e todo o resto do lixo foram vendidos.
Sua conta foi creditada com 54.178 yuan. Então o sistema acendeu. A lâmina que abre o céu estava sendo vendida por 1.000 yuan. Ele não estava feliz que tudo foi vendido por 1.050 mil réis, e ainda assim lhe pediram 1.000 por uma única lâmina premium. Ele se lembrou de artefatos de qualidade similar lá fora, saindo por muito mais barato. Ele afirmou que era um roubo. Não é que ele não pudesse pagar, mas simplesmente não valia a pena. Ele decidiu verificar outra coisa. Havia calças com bolsos por 50.000 yuan. Eram calças duráveis e resistentes a rasgos. Ambos os bolsos laterais eram bolsas espaciais e podiam guardar muitos itens. Ele achou que este era bastante útil. Ele gastou 100.000 yuan e ficou com um saldo restante de 954.818 yuan. Ele verificou outros itens como sangue fervente, um item premium que custa 600.000 yuan. Com isso, quanto mais sangue ele perde, mais fortes são seus ataques. Havia também um bom item chamado lente de contato olho rápido, que custa 50.000 yuan. Ela melhora a visão dinâmica em 50%, facilitando a visão de objetos em movimento rápido. Outro bom item era a camisa anti-impacto por 100.000 yuan. A camiseta era mais resistente que ele, então ele não se preocuparia com suas roupas rasgando em batalha. Em seguida, havia os sapatos de aderência por 200.000 yuan. Tinha solas de super tração. Quando ativados com poder espiritual, podem aderir a superfícies. O efeito real depende do cultivo do usuário. No total, ele gastou 950.000 yuan, o que levou seu saldo restante para 4.718 yuan, o que o fez chorar. Enquanto isso fez a dragão divina sorrir, ela estava determinada a não deixar o pirralho morrer facilmente por lançar uma maldição de sangue como aquela nela. Alguém chamou o Lorde Rei Dragão. Era um gato. E ele relatou que haviam encontrado uma maneira de quebrar a maldição de sangue do humano. Ela foi com o gato em direção ao altar. O gato relatou que a linhagem não era nada especial. Os ancestrais de rei só podiam lançar maldições de sangue em bestas demoníacas de baixo reino. Essas bestas nem conseguiam suportar o dano transferido, então seus ancestrais frequentemente morriam rapidamente em lutas de baixo nível. É por isso que nenhuma seita jamais se interessou por sua linhagem. Ele sempre foi um ninguém no mundo mortal. Ela perguntou como ele conseguiu lançar uma maldição de sangue nela, sendo ela uma celestial. Ela era a rainha dragão. O gato especulou que foi porque, quando ela desceu ao reino mortal, o feitiço de restrição do imperador celestial rebaixou forçadamente seu cultivo para um reino muito baixo. Além disso, a intensa vontade de sobreviver do garoto naquele momento aumentou muito o limite superior de sua maldição de sangue. No entanto, sua maldição ainda depende de seu próprio nível de cultivo. Um cultivador do reino da atração espiritual só pode acessar uma porção muito pequena de sua barra de vida. Assim que essa parte acabar, ele morrerá. O círculo mágico estava quase pronto. O gato a instruiu a entrar no centro da formação. Os círculos mágicos haviam se formado acima dela. E então ela chorou pela dor imensa da coisa saindo de seu corpo. Enquanto isso, na terra estava tudo quieto. Rei estava profundamente adormecido, e aquela linha havia entrado no corpo de Rei. Ela viu que a maldição de sangue havia assumido uma forma muito tangível. Ela condensou seu poder na mão e tentou cortá-lo, mas foi interrompida quando alguém bateu à sua porta. Era um mensageiro. Ele retransmitiu que o ministro celestial a estava convidando. O gato ficou confuso que a mensagem não foi enviada via talismã. E em vez disso, um enviado pessoal foi mandado. A dragão divina estava em guarda, pois este visitante não veio com boas intenções. A dragão divina ficou em frente ao trono, mas ele estava vazio. De repente, alguém perguntou se ela queria se sentar ali. Um homem apareceu no lado direito do trono. Ele disse que o imperador celestial não surgiu em anos, então o trono estava vazio por eras. E não haveria mal em ela se sentar ali por um. Ela zombou, e apontou como todo imortal sabia que ele era o mais ansioso para se sentar ali. Ela o avisou para não jogar esses tipos de jogos mentais com ela, e foi direto ao assunto do porquê ele a chamou. Ele comentou que ela ainda era tão temperamental como sempre. Então ele a informou que o motivo pelo qual a chamou foi por causa de seu pedido de promoção a Imortal Superior. Foi rejeitado. Isso a deixou com raiva porque naquela época ela abriu mão de seu território e subordinados e concordou em se juntar ao Palácio Imortal. Foi precisamente porque ele prometeu que ela seria promovida a Imortal Superior após 100 anos. Ele explicou que as coisas eram diferentes agora porque toneladas de imortais menores estavam solicitando promoção. Então, se eles a aprovassem baseando-se apenas em uma promessa feita séculos atrás, os imortais se oporiam. Ele sugeriu que ela acumulasse mais mérito e elevasse seu nível de cultivo um pouco mais. Ela já havia partido antes que ele pudesse terminar a frase. O gato ficou surpreso que ela já estava de volta. Ela estava voando pelo céu a uma velocidade imensa, e era evidente em sua expressão o quão furiosa ela estava. O gato sabia que aquilo não era bom. Ela estava quase no penhasco. Quando ela aterrissou, criou uma enorme explosão. O impacto pôde ser sentido em toda a floresta. O gato caiu de cabeça na rocha. Ele perguntou se ela estava bem. Ela ficou deitada nas rochas enquanto respondia sarcasticamente que se sentia bem, além de se sentir contida. O gato não conseguia acreditar que ela estava contida quando ela acabou de estilhaçar uma montanha inteira. Sua liberdade de ação havia acabado, então era hora de ela empurrar aquele burro com mais força. Enquanto isso, na floresta do reino humano, Rei estava treinando, e o pássaro perto dele estava irritado porque não conseguia dormir.
Eventualmente, o sistema o notificou que a técnica de respiração de atração espiritual havia sido concluída. Agora, sua fundação para avançar para o reino da condensação estava ainda mais sólida. Com isso feito, após o pagamento avançado para o reino da condensação, todos os elementos deveriam estar no lugar, menos alguns essenciais. Cultivo de acompanhamento. Ele ativou seu reino avançado de condensação de cultivo. O poder jorrou por seu corpo. A energia concentrada disparou para o céu. Fumaça e poeira preencheram toda a área. Eventualmente, tudo se dissipou. Seus olhos brilhavam em vermelho. Com este avanço pré-pago no reino da condensação, sua força corporal, mana e pontos de vida máximos aumentaram significativamente, enquanto seu sentido divino foi grandemente aprimorado. Sua capacidade de compreensão foi significativamente impulsionada. Ele também desbloqueou técnicas, artefatos e itens exclusivos do reino da condensação. Foi-lhe dito para cumprir as condições para o reino da condensação, que eram uma pílula de condensação, 10 pílulas estabilizadoras de fundação superiores, 3 frascos de extrato de ervas espirituais superiores e 10 camadas do reino de atração espiritual. Ele ficou surpreso que era só isso, já que tinha tudo pronto. Foi mais fácil do que pensava, mas ele se amaldiçoou. A missão secundária apareceu. Ela o instruiu a limpar o reino secreto enquanto sofria a maldição da hemorragia dentro do limite de tempo. Após a missão, 30% de seu cultivo e mérito seriam deduzidos como juros pelo avanço ao reino da condensação. Mais tarde, o reembolso incorreria em juros compostos. Ele não tinha ideia de onde ficava aquela caverna demoníaca. Como se fosse um sinal, um brilho vermelho surgiu. O círculo mágico estava sob ele. Ele entrou em pânico, pois ainda não estava preparado. Enquanto caía, o cronômetro de 20 minutos começou a correr. Ele reclamou de quão intenso era tudo aquilo. Ainda mais quando estava caindo sobre os espinhos, ele concentrou sua energia nas mãos e nos pés para poder se agarrar à parede. Ele escorregou no início, mas conseguiu parar a apenas 1 centímetro antes que sua bunda atingisse a ponta do espinho. Foi por um tris, muito perto. Ele quase perdeu a vida. Embora sua barra de vida estivesse mais grossa, se machucar ainda doía. E ele também não tinha ideia de quando a hemorragia o atingiria. Se pudesse evitar, ele preferiria não se ferir. Um braço de metal foi lançado em sua direção. Por sorte, ele o viu. Ele se abaixou para desviar. Assim que o fez, havia outro espinho que ele contra-atacou cortando-o ao meio. Sua velocidade, força e reflexos haviam melhorado significativamente. Embora não tivesse a melhor faca capaz de cortar ferro, após mobilizar algum poder mágico, um braço de pedra mais grosso que uma cintura podia ser cortado com uma única espada. Esses eram os benefícios de aprimorar o cultivo básico. Ele viu um ataque se aproximando. Teve que se mover em zigue-zague para cima. Enquanto tentava sair do poço, uma mão bloqueou a saída, e ele foi emboscado pela frente e por trás. Ele usou o trovão do núcleo do punho do submundo negro e esmagou tudo. Depois disso, seu cronômetro marcava 17 minutos e 36 segundos. Uma rocha em forma humana surgiu do chão. Vários deles haviam aparecido. Pareciam guerreiros de rocha em forma humana, empunhando um martelo como arma. Ele não tinha muito tempo para lidar com eles por causa do limite de tempo. E começou a ter uma hemorragia. Enquanto estava de joelhos, o soldado de rocha ergueu seu martelo. O soldado de rocha balançou seu martelo e ele atingiu algo. Era uma mão que Rei havia criado através de uma habilidade de pagamento avançado, o Golem de Pedra. Como estava sofrendo uma perda massiva de sangue, isso ativou o sangue fervente, o que aumentou seu poder de ataque. Então ele dividiu o soldado de rocha ao meio usando sua adaga. O sistema o instruiu a completar o treinamento do Golem de Pedra. Ele tinha que controlar o Golem para usar diferentes técnicas de ataque contra os inimigos. Seu progresso era de 0/5, ele liberou uma mão Golem para derrotar todos aqueles soldados de rocha, esmagou um, e outros foram socados usando sua mão Golem. A mão Golem foi erguida no ar. Enquanto isso, em outro cenário, Zikian esbofeteou uma mulher acorrentada para acordá-la. A mulher voltou a si, ela estava diante de um altar assustador. Ela tinha acabado de beber um refrigerante, então não tinha ideia de como acordou num lugar assim. Ela perguntou ao seu gerente, Zikian, como aquilo aconteceu? Zikian estava irritado porque não havia sequer recuperado o investimento ao tomar a pílula de condensação, e o dragão agora não respondia às suas oferendas. Por causa disso, ele decidiu orar a outra divindade por mais uma pílula de condensação. A mulher de cabelos pretos, que era sua subordinada, entrou em pânico ao perceber que ele estava tentando sacrificá-la. Ela não conseguia acreditar. Ela estava sendo paga 3.000 Wen por mês fazendo o trabalho de uma besta, e agora tinha que sacrificar sua vida também. Ela alegou que não havia nada no contrato da empresa que dissesse algo sobre isso. Zikian esclareceu que a empresa deles não tinha nada a ver com isso quando ela assinou um contrato com uma agência de trabalho temporário. Era inacreditável. Ele apontou uma faca para o pescoço dela e disse que já era conversa demais. Ela implorou para que ele não a matasse. Inesperadamente, uma explosão aconteceu. Foi por causa de um bastão de madeira empunhado por Rei. Ele viu o gerente que tratava seus funcionários como seus próprios filhos. Então ele lhe mostrou um dedo do meio. Neste ponto, Rei havia terminado a fase de treinamento do Golem de Pedra. O queixo de Zikian caiu quando o viu. Ele não conseguia acreditar que havia encontrado o lugar e passado pelos golems mecânicos lá fora. Ele ressaltou que não estava surpreso por ele ainda estar vivo. Ele supôs que alguém já o havia informado sobre o quão difícil ele era de matar. Ele sugeriu que foi o irmão morto de Zikian quem disse isso. Zikian não conseguia acreditar que seu irmão havia sido morto por ele. Então ele perguntou se Rei tinha a pílula de condensação de seu irmão.
Ele o atacou e o forçou a entregar. Ele nem sequer estava curioso sobre como seu irmão morreu. Ele só o ajudou a matar Rei, antes porque estava salvando a própria reputação, assim como a dele. Mas agora que ele está morto, como irmão mais velho, ele reivindicou os direitos sobre seus pertences. Ele foi pego de surpresa quando viu a técnica de palma de Rei. Ela explodiu seu braço direito em pedaços. A mulher de cabelos pretos desviou o olhar e o corpo de Dikian deslizou em direção à entrada do altar. Seu sangue derramou e a criatura do outro lado do altar o sentiu. Isso despertou a criatura. Eu senti a aura sinistra. Neste momento, restavam apenas 9 minutos e 20 segundos. Ele cortou as correntes da mulher. A mulher se lembrou dele. Ela sabia que ele havia desaparecido sem deixar vestígios depois da empresa. Ela não esperava que ele fosse tão poderoso. Ele respondeu que não tinha tempo para explicar e pediu ao golem que a escoltasse para fora primeiro. Ela estava muito atordoada para falar quando a mão do golem a agarrou. Enquanto isso, o corpo de Zikian estava sendo absorvido pela criatura no altar escuro, e essa criatura abriu os olhos, então pegou uma espada e então ela saiu. Apenas olhando para seu corpo brilhante e vermelho, já se podia dizer que ela não era um ser comum. Rei a viu. Seus olhos imediatamente tentaram medir o poder dela, mas o poder dela era avassalador. Apenas a presença dela já o fazia sangrar. Ele tentou usar os sentidos divinos para avaliar o nível de cultivo dela, mas foi atingido por uma contramedida em vez disso. A saída por onde ela havia saído se fechou. Isso fez Rei se perguntar a que tipo de Serdi quem acabaria se sacrificando acidentalmente, e sem dizer uma palavra, ela avançou contra ele. Ele bloqueou a espada dela usando sua adaga, mas a força dela o fez cair de joelhos, e a espada arranhou seu ombro. Ela estava prestes a chutá-lo. Ele bloqueou com o outro braço e então uma explosão se seguiu. Ele foi arremessado contra a parede da caverna. Ela assumiu sua postura de combate. Rei notou como os golpes dela eram pesados e poderosos. Ele planejava usar o golem para ajudar quando ela atacasse novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele já havia sido cortado. Na ilha flutuante, 3 estátuas de argila haviam se estilhaçado. O dragão divino parecia incomodado que todos os bonecos substitutos da morte explodiram de uma só vez. Ela podia dizer que era um sinal de que morreria. Enquanto isso, o rei estava confuso porque nem sequer viu o golpe da espada, mas já havia sido atingido. Ele caiu de bruços. A mulher fechou os olhos enquanto uma magia circulava em torno de seu dedo. Então ela estava prestes a atacá-lo novamente. Ela mirou em seu pescoço, mas ele bloqueou usando sua adaga. O impacto foi tão poderoso que liberou uma rajada de ar ao redor deles. Ele percebeu que ela queria até mesmo acabar com ele com um golpe de acompanhamento. Ele sinalizou com o dedo e a mão do golem apareceu. Ela tentou atingi-la, mas ela a evitou fazendo um salto mortal. Então ela criou distância entre eles. Ela foi ligeiramente pega de surpresa quando ele a seguiu com um ataque usando sua adaga. O sistema notificou o rei sobre os 99% de dano que ele recebeu, e o sangue fervente havia sido ativado. Ele estava emocionado por finalmente poder duelar adequadamente. Ele também aprendeu que o movimento dela que o atingiu em um só golpe antes tinha uma sequência, então não era de admirar que ele não pudesse se defender. Ele atacou continuamente usando sua adaga, que ela habilmente contra-atacou usando sua espada. Então ele jogou um orbe. Ela se distraiu com ele, e assim que atingiu sua espada, explodiu. Isso a fez usar seu movimento de um só golpe novamente. Ele viu isso acontecer. Ele estava realmente esperando por isso. O sistema o notificou de que a habilidade inimiga havia sido pré-paga. Ela desencadeou a aniquilação celestial. Ambos liberaram energia destrutiva e quando colidiram, causou outra explosão. Quando a poeira baixou, revelou que ambos ainda estavam de pé. Mas segundos depois, a mulher caiu. Rei estava bem, no entanto. Ela estava confusa sobre como aquilo aconteceu porque ela lançou um ataque contra ele primeiro. Deveria ter atingido, mas ele estava ileso. Ele zombou dela por estar tão nervosa que falou normalmente. Durante todo o tempo, ele pensou que ela era muda. Ele respondeu que ela pode atacar preventivamente, mas ele poderia fazer o mesmo. A princípio, ele queria preparar uma defesa contra o resultado final do ataque dela, mas não conseguiu. Parecia que exigia um nível de cultivo muito mais alto. Então ele se lembrou que da última vez que eles se chocaram, ela não o finalizou e depois tentou cortar seu pescoço como acompanhamento. Ele antecipou que da próxima vez, ela iria mirar em sua cabeça, e assim ele se preparou para isso, e como bônus, ele também roubou um golpe. Isso a deixou furiosa, mas algo a distraiu. Um círculo mágico apareceu. Então Rei foi avisado para completar os sinais de mão para sua técnica pré-paga ou enfrentaria a retribuição divina. Era a primeira vez que ele viu o castigo divino que se deve suportar ao usar técnicas pré-pagas da lei celestial. Ambos fizeram um gesto com a mão. A mulher entrou em pânico porque os sinais não se alinhavam. Uma mão do chão apareceu e restringiu seus braços. Ela se recusou a deixar que isso a impedisse de completar seu feitiço. Mas ele não precisava impedi-la de terminar. Ele só precisava fazê-la perder tempo. Ela se libertou, então continuou seus sinais, mas já era tarde demais. Vários círculos mágicos caíram. Era uma tribulação. Destruiu uma vasta área. Aí estava seguro, no entanto. O sistema notificou de que o pré-pagamento do reino de quase condensação havia sido concluído. Havia deduzido a parte necessária de cultivo e virtude da seção. Seu cultivo havia subido para a terceira camada do reino da condensação. Novos recursos do sistema foram então desbloqueados para pré-pagamento.
A mulher saiu do poço. Rai bloqueou seu caminho e disse que ela ainda estava respirando. Ela admitiu que perdeu e que ele poderia matá-la, esfolá-la, ou o que quisesse. Isso a tornava diferente dos outros que imploravam por misericórdia antes de morrer, mas ela estava surpreendentemente calma. Ele estava prestes a atacá-la com sua adaga. Ela fechou os olhos enquanto se preparava para o ataque, mas nada aconteceu. Para sua surpresa, todas as suas feridas foram curadas. Então Rei disse a ela que agora eles compartilhavam uma única barra de vida. Ele a convidou para acenderem juntos. Uma maldição de sangue foi inscrita nesta mulher chamada Long Yin. O dano sofrido por ela em combate agora seria transferido para o Rei Dragão. No banho, o gato dormia pacificamente. A água na banheira se transformou em bolhas, e o dragão divino se levantou. O gato ficou surpreso com a ação repentina dela, então acordou e perguntou o que havia acontecido. O dragão divino sentiu algo estranho, como se outro vampiro estivesse sobre ela. O sistema notificou o rei de que a habilidade de pagamento avançado havia sido atualizada. Ele agora pode fazer pagamentos avançados por artefatos mágicos, elixires, mas o nível dos itens não pode exceder seu reino principal atual. No dia seguinte na escola, Long Yin apareceu usando roupas bem curtas. Ele se virou para ela. Fat e o cara de cabelo verde a observaram. Fat estava curioso para saber quem ela era. O cara de cabelo verde o provocou por estar interessado em sua cunhada. Ele empalideceu e esclareceu que seu coração só tinha espaço para a professora Jill. Rei perguntou à mulher se eles se conheciam. Ela apontou que eles haviam acabado de lutar há alguns dias. Ela o lembrou que eles estavam na mesma barra de vida. Rai finalmente a reconheceu. Ela mudou o penteado, por isso ele não conseguiu reconhecê-la. Então ele perguntou a ela como ela conseguiu os procedimentos de matrícula e as transferências para a turma deles. Ela sentou-se ao lado dele e respondeu que um truque novo funciona sempre. 2 dias atrás, o diretor recebeu barras de ouro para admitir uma nova aluna transferida. E no cenário atual, o professor da turma, Professor Tal, anunciou que os testes em pequena escala haviam terminado e que seria o início dos exames simulados. Para a maioria deles ali, seria sua primeira experiência real de combate. Todos eles estudaram arduamente por dezenas de anos, então era hora de mostrarem os verdadeiros resultados de seu cultivo. Ele chamou todos os alunos para se reunirem na área de exame. Primeiro, a turma do 12º ano, classe 1, foi instruída a se reunir, então a classe 2 começou a chamada. A classe 3 estava toda presente. A classe 4 foi chamada em seguida. Yin achou o exame interessante. O colega de cabelo verde estava preocupado que eles se envergonhassem na frente de toda a turma. Rai o assegurou de que tudo ficaria bem. Isso o animou. Mas para sua decepção, Rai explicou que ele era desavergonhado, então não se importava em ser envergonhado. O professor anunciou as regras do exame. Cada turma tem sua própria área de exame exclusiva. As bordas da área foram seladas com barreiras, garantindo que os candidatos que vencerem o mesmo exame não interfiram uns nos outros. Cada candidato lutará contra o mesmo monstro. Aqueles que conseguirem um nocaute dentro de 5 minutos receberão uma pontuação máxima. Aqueles que não conseguirem um nocaute até o final do tempo do exame serão pontuados com base no dano efetivo causado. Se uma emergência ocorrer durante o exame, o professor Joe, no centro do campo, interviria. O exame havia começado oficialmente. Os alunos cujos nomes fossem chamados desceriam e se preparariam. Primeiro foi a turma do 12º ano, classe 1, Zhao Dikang e Gofan Liang. Também a classe 2 Tang Long e a classe 4 Yugosaki Hanako. Ei perguntou por que havia pessoas da seita Ying ali. O aluno de cabelo verde respondeu que era porque era uma missão do Departamento de Educação de Cultivo. Como parte do Tratado de Paz das Seitas de Alto Nível, quase todo colégio tem que aceitar alguns alunos de intercâmbio da seita Ying. Ele pensou que apenas colégios regulares tinham alunos de intercâmbio. Ele não esperava que colégios de cultivo fizessem isso também. Uma garota de longos cabelos pretos sentiu algo. Essa garota era Hyugasaki Hanako, e ela olhou para a plateia. Ei podia dizer que a intuição dela era afiada. Yin ficou irritada por ela ter encarado seu mestre. Ela alegou que era a única que podia encarar seu irmãozinho. O cara de cabelo verde comentou que a hierarquia entre eles era algo diferente. Rei ficou sem palavras. Eles haviam começado e o monstro do exame foi invocado. Um grande portal assustador apareceu no centro. Um olho surgiu. Então revelou essa criatura homem-cogumelo. O professor Jian sentiu a aura sinistra. Ele estava nervoso porque era o senhor demônio do dossel das nuvens que foi suprimido pela seita Taizong. Ele disse ao professor Tal que usá-lo para o primeiro exame simulado era demais. O professor Tal o chamou de impaciente e zombou dele, dizendo que não era de admirar que ele ainda fosse um professor de educação física. O professor Tal explicou que se fosse o corpo original, mesmo depois de ser suprimido, todos eles já teriam morrido. Mas os monstros do exame eram todos clones cultivados a partir dos esporos daquele senhor demônio. Embora também estivessem no reino da condensação, sua força era inferior à dos professores supervisores, e o local estava cercado por pedras de supressão, então eles não tinham nada com que se preocupar. Um aluno liberou talismãs de fogo. Isso fez o monstro pular para trás. O professor anunciou que se eles falhassem em causar qualquer dano ao monstro do exame antes do final do exame, resultaria em uma pontuação de 0.
O aluno que liberou o talismã de fogo só conseguia soluçar. Outro aluno jogou uma barragem de pedras no monstro do exame, mas foi socado pelo monstro em vez disso. O aluno havia conseguido danificar o monstro, mas o monstro o jogou para fora da área de exame, então ele falhou. Então eles anunciaram os resultados para outros alunos como Zhang Shuaiwen com 61 pontos, Wu Liwan falhou, Chen Jianglin com 68 pontos. Os espectadores não conseguiam acreditar o quão difícil era o primeiro exame simulado do ano. Nenhuma única pessoa havia pontuado acima de 70, e apenas um punhado havia passado. Eles questionaram qual professor havia elaborado o exame. Planejavam descobrir mais tarde. O aluno de cabelo verde ficou aliviado. Ele não tinha nada com que se envergonhar agora, já que todos já estavam envergonhados. Então ele viu algo. O professor Jian expressou que o professor Tao havia ido longe demais. Tornar o primeiro exame simulado tão difícil poderia destruir a confiança dos alunos. O professor Tao argumentou que se eles não conseguissem sequer suportar um exame simulado daquela dificuldade, então seria a pior turma que ele já havia ensinado. Ele notou algo na arena. Hanako estava fugindo do monstro. Ele não esperava por aquilo. Ela estava indo em direção à borda da barreira. Ele não conseguia acreditar que ela estava desistindo do exame. Mas antes que ela cruzasse a barreira, ela pulou. Ela estava prestes a cruzar a barreira. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela o usou para se firmar e ganhar mais impulso enquanto se preparava para seu ataque. O monstro estava prestes a socá-la. Ela desembainhou sua espada. E em um instante ela fatiou o monstro em pedaços. O professor Jian ficou surpreso com o nocaute completo. Ela recebeu uma pontuação máxima. A multidão ficou maravilhada. A maioria estava lutando para passar. E ainda assim ela obteve uma pontuação máxima. Eles a chamaram de monstro e se perguntaram de onde ela veio. Um deles respondeu que ela era a aluna de intercâmbio da seita Ying, a melhor aluna da classe 4. Um samurai a observava. Ele parecia presunçoso. Ele sabia que era apenas o começo, ele arranjou um exame extra para eles. Cogumelos haviam brotado das rachaduras no chão da arena e estava conectado a uma criatura mais assustadora por baixo. O próximo grupo foi chamado. O primeiro chamado foi da turma do 12º ano, classe 1, Lai Junho. O cara de cabelo verde esperava que ele também obtivesse uma pontuação máxima, já que ele era o aluno número 1 da classe 1. Ele notou o rei movendo a mão, então perguntou o que ele estava gesticulando. Ele sabia que ele não podia ver a roda de prêmios do sistema, então ele simplesmente respondeu que estava apenas espantando alguns mosquitos. Ele não se importava com quem era o número 1. Ele só se importava com quais bons artefatos mágicos ele poderia obter um pagamento avançado. Enquanto isso, as fãs torciam por Junhao. Junhao estava confiante para matar os monstros do exame. Ele estava ansioso para provar que não havia diferença de nível nem mesmo entre dois números 1. Uma névoa negra apareceu na área. O monstro cogumelo emitiu a névoa. O professor Tao não tinha ideia de quem havia criado aquele tipo de monstro. Junhao estava confiante de que mesmo quando mudasse de forma, ele ainda o mataria instantaneamente. Várias escritas apareceram em seu punho quando ele o cerrou. Então ele socou o monstro e o fez voar para trás. O professor Jian ficou surpreso com o poder dele. O professor Tao explicou que Junhao imprime uma formação mágica em seu braço para aumentar o poder destrutivo de seu punho. O garoto tinha muita esperança de uma admissão garantida na Universidade de Pequim ou na Universidade de Tsinghua, mas o professor escondeu sua raiva por ele não estar em sua turma. O ataque foi tão destrutivo que abriu uma cratera no chão. Ele se gabou de que o soco garantia sua admissão e que ele também havia provado que havia uma distinção entre dois números 1, mas ele empalideceu. Até os professores ficaram preocupados. O monstro estava parado na frente dele. Ele ficou chocado que ainda estivesse de pé. Achou aquilo muito estranho. Sabia que não era por ter torcido a cintura ou posicionado o ombro de forma errada o que afetaria a geração de poder. Decidiu simplesmente tentar de novo. Mas o professor Jian, em pânico, gritou para ele se afastar dali. Ele continuou a socar, porém antes que pudesse desferir o golpe, foi ele quem levou um soco no estômago e foi arremessado para longe. Chocou-se contra a parede com um impacto muito forte. O professor Jian veio em seu auxílio e o ajudou a se levantar, mas ele também tossiu sangue. Fez o seu melhor para dispersar a força, mas ainda assim sofreu ferimentos internos. Ele sabia que aquele monstro não deveria estar ali. Ele pegou o telefone para chamar reforços, pois um monstro fora do comum e muito poderoso acabara de aparecer. A pessoa do outro lado da linha perguntou qual era a dificuldade do exame atual. Ele solicitou os professores de mais alto nível disponíveis. O monstro corria na direção deles. Alguém conteve seus pés. O fiscal ficou ofendido que o monstro agiu como se ele não existisse. Ele também amarrou os braços do monstro. Mal sabiam eles que o monstro por baixo havia aberto completamente os seus olhos. O monstro cogumelo criou espinhos em suas costas e eles perfuraram o chão. O fiscal continuou a segurar as cordas que o prendiam, mas algo por baixo havia estilhaçado o chão ao redor dele. Ele sabia que aquilo não era bom. A área onde ele estava explodiu. O monstro se libertou, mas uma bola de fogo começou a chover sobre ele. Ele a contra-atacou liberando algo de sua cabeça de cogumelo. E isso colidiu com a bola de fogo, criando outra explosão. O monstro saiu correndo da área esfumaçada. Ele mirou na pessoa no telhado que estava liberando as bolas de fogo. Hanako observava o caos do alto das muralhas. Ela desembainhou suas espadas. O samurai ao lado dela perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse a ele que desceria para ajudar.
Este homem, Seisaki Kaku, da seita Ryukzaki, gritou com ela, perguntando se ela era uma tola. Ele disse que o exame foi montado especificamente para abrir o caminho para ela. Contanto que o monstro fora do comum, por acidente, eliminasse aqueles estudantes de alto escalão da turma, ela teria sua admissão garantida na Universidade Tsinghua ou na Universidade de Pequim, até mesmo na Universidade Xuqian. Ela não queria usar métodos tão desprezíveis para obter uma vaga de admissão garantida. Ela estava determinada a destruir aquele monstro desprezível, mas de repente sentiu-se estranha, segurou a cabeça e gritou de dor. Kaku usou uma maldição de ligação de alma nela. Ele ficou aliviado por tê-la colocado na coleira. Caso contrário, a operação meticulosamente planejada de seu pai teria sido em vão. Hanako não herdou nenhuma das virtudes frias e cruéis da família Rugasaki. Em seus ossos, ela ainda carregava a falha fatal de sua linhagem original. Ela era gentil, bondosa e íntegra. Isso o fez questionar por que seu pai desperdiçaria recursos com ela. Ele se distraiu quando uma explosão aconteceu no topo do prédio. O professor Tal foi arremessado para fora. Ele percebeu que o monstro estava no mínimo na 5ª camada do reino da condensação. Questionou quem, afinal, havia liberado aquele monstro para o exame. Ele ativou um escudo astral protetor do corpo. O monstro correu em sua direção. Ele se movia tão rápido que seus olhos não conseguiam acompanhar. Ele só conseguiu criar um escudo defensivo omnidirecional. O monstro o atacou, fez uma rachadura no escudo e eventualmente o estilhaçou, agarrando o professor Tal pelo pescoço. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. O professor babava, e seus olhos ficaram brancos enquanto o monstro o sufocava. Mas alguém interveio e cortou o braço do monstro em pedaços. E claro, não era outro senão o nosso garoto. 15 minutos atrás, o estudante de cabelo verde tremia ao lado de Rei depois de ver o monstro. Rei percebeu que o rapaz havia sido intimidado pela aura demoníaca. Ele não esperava que aqueles no reino da condensação fossem tão facilmente assustados pela aura demoníaca. E o nível de cultivo deste monstro estava na 7ª camada do reino da condensação. Yin conseguiu determinar isso, então ele ficou impressionado com a perspicácia dela. Mas ela esclareceu o que era o corpo dela. Ele sentiu o oponente poderoso, e estava ficando agitado. Foi isso que a informou sobre a classe daquele oponente. Rai pressionou sua roda novamente. Ele montou uma barreira ao redor do perímetro para que não fosse fácil para aquele monstro escapar. Ele também presumiu que o monstro planejava aniquilá-los a todos. Atualmente, Rei está na 3ª camada do reino da condensação. Contando com sua barra de vida extra longa, sua força real estava próxima da 7ª camada. Ele verificou o mercado em busca de algumas armas. Depois de examinar todas as armas recém-desbloqueadas, ele encontrou a única de primeira linha e também a única disponível por meio de pagamento antecipado. Ele também gostou de seus atributos. Canalizar mana através dela pode refinar e absorver os atributos de outros artefatos mágicos. O reino do artefato refinado não pode ser superior ao reino atual da arma. Ele também poderia canalizar mana para fazer a arma absorver suas técnicas e liberá-las. Ele adquiriu este guia da ruína da nuvem por meio de pagamento antecipado. Ele a colocou ao lado de sua adaga. Então informou a Yin que, depois que ele descesse, ela deveria permanecer lá em cima como precaução. Ele tinha a sensação de que o monstro bônus traria outro monstro bônus. Yin concordou. Embora ela perguntasse se aqueles professores não poderiam cuidar daqueles monstros, Pei percebeu que ela tinha um instinto natural para os fortes, mas não para os não tão fortes. Então ele explicou que aqueles poucos professores estavam todos na 1ª camada do reino da condensação. Apenas o professor da turma, Tal, estava na 5ª camada. Se Tal fosse capaz de se preparar e montar uma formação com antecedência, ele mal conseguiria. Mas em um encontro repentino, ele estava em grande desvantagem, e era exatamente nisso que ele era bom. O refinamento da arma foi concluído e ela obteve o atributo de sangue fervente. Tal já estava sufocando quando o rei veio salvá-lo. O professor Tal ficou surpreso ao ver seu aluno transferido. Rei disse a ele que havia uma barreira no lado externo da parede bloqueando a rota de fuga dos alunos. Então ele pediu que encontrasse uma maneira de quebrá-la enquanto ele lidava com o monstro. Tal era apaixonado por seu papel de professor e modelo para educadores. Ele recuou, determinado a proteger seus alunos. O monstro o ouviu enquanto esporos apareciam na lateral de seu pescoço e seu braço havia se regenerado. Rei notou a rapidez com que ele se curava. Parecia novinho em folha num piscar de olhos, ele presumiu que isso era uma característica de monstros tipo fungo. Mas então o monstro avançou contra ele. Ele usou sua espada para bloqueá-lo. Notou como o punho do monstro ficou mais duro, então ele estava prestes a socá-lo usando a outra mão. Ele conseguiu aprender que o monstro estava comprimindo a aura demoníaca na superfície de seu punho para aumentar a dureza. Ele se preparou para outro soco. Foi poderoso o suficiente para arremessar Rei para longe. Felizmente, ele conseguiu se impedir de colidir com a parede. Mas num piscar de olhos, o monstro já estava ao lado dele. Ele levantou o punho novamente, então o socou. A explosão dificultou a visão deles. O professor Jian estava preocupado que o aluno transferido fosse morrer. O professor Tal então sugeriu que ele descesse e o salvasse. Ele ficou sem palavras. O professor Tal sabia que o professor Jian sempre se atingia à distância. Então o fato de o professor Jian salvar o aluno número 1 o deixou certo de que a família do aluno havia conversado com ele. Caso contrário, ele nunca teria descido lá para salvá-lo.
O silêncio do professor Jian havia confirmado isso. O professor Tao admitiu que a coragem do aluno transferido era louvável, mas não havia nada que pudessem fazer. Ninguém ali poderia resolver o problema. Eles teriam sorte se conseguissem quebrar a barreira antes que aquele amigo chegasse lá. O cogumelo socava continuamente a área onde Rei deveria estar. O professor Jian não conseguia suportar o quão trágico aquilo era. Rei provavelmente já teria sido espancado até virar polpa. O monstro parecia estar se divertindo quando Rei agarrou seu punho para detê-lo. Tanto o professor Jian quanto o monstro ficaram surpresos. O efeito de sangue fervente havia sido ativado, então agora era a vez de Rei. Ele atingiu o monstro usando sua espada e o arremessou para o outro lado da arena. O monstro se levantou de joelhos, então viu uma luz vinda do céu. Era a espada de Rei. No último minuto, o monstro a pegou com as palmas das mãos, então Rei ativou o trovão do coração da espada sombria. A ponta da lâmina liberou um orbe escuro que estava a poucos centímetros do rosto do monstro, então explodiu. Apenas um pé restou do monstro. Seus esporos se espalharam. O professor Jian ficou impressionado que ele o derrubou com apenas um golpe. Mas Rei sentiu algo. Ele olhou para o céu e viu outro monstro lá. Era quase o mesmo monstro, exceto que este tinha um grande olho no chapéu de cogumelo, e o chapéu de cogumelo girava para longe de sua cabeça. Então o chapéu de cogumelo liberou alguns espinhos. Eles se transformaram em mísseis e choveram sobre Rei. Rei se preparou para o ataque iminente. O monstro os cobriu com mísseis. Todos os outros alunos entraram em pânico e correram. Havia uma barreira do lado de fora, então eles tiveram que correr em qualquer direção. Rai fez um gesto com a mão para ativar a formação de escudo de golem roubado. Os alunos estavam preocupados, pois a área de efeito era ampla. Não havia como eles escaparem. Um deles estava prestes a ser atingido. Explodiu perto do rosto do aluno. Foi uma enorme explosão e criou um efeito dominó. Os outros mísseis explodiram simultaneamente. O aluno se preparou, mas para sua surpresa ele estava seguro. Eles celebraram que ainda estavam vivos. Ao mesmo tempo, estavam curiosos sobre quem montou uma formação defensiva de tão grande escala. Era uma formação massiva que drenava muito poder mágico e cultivo. Eles já sabiam que aquela pessoa seria um dos melhores alunos daquele ano. O escudo estava por toda parte. Ian percebeu que Rei não era implacável o suficiente. Ele realmente salvou seus colegas de classe, mesmo quando não havia necessidade de salvar aqueles com notas ruins. E aqueles melhores alunos, quando fizessem os exames da Universidade de Cultivo, o teriam como alvo. O poder mágico de Rei estava quase esgotado, mas ele presumiu que era o mesmo para o chapéu de cogumelo no céu. Ele se desintegrou. O monstro rangeu os dentes e então desapareceu. Ele apareceu ao lado de Rei. Rai imediatamente chutou sua espada em sua direção e saltou antes que o monstro desferisse seu soco. Ele criou uma distância entre eles. Mas num piscar de olhos, o monstro já estava atrás dele. Ele contra-atacou o soco usando sua espada. Sua espada emitia estática negra, e ele a balançou novamente. Decapitou o monstro e fez seu corpo recuar. Em pouco tempo, a cabeça se regenerou e estava como nova. Depois que Rei aplicou magia de relâmpago na lâmina, ele conseguiu cortar a cabeça facilmente, mas sua cabeça podia se regenerar, o que significava que o ponto vital não era a cabeça. Ele suspeitou que estivesse escondido no torso. O monstro abriu o zíper do seu rosto, revelou um olho no centro da testa. Num piscar de olhos, ele se foi. Rei notou como ele ficou mais rápido novamente, mas viu onde ele apareceu e atacou ali. O monstro se abaixou e o socou de lado. Isso o enviou voando enquanto tossia sangue. Então o monstro circulou ao redor dele na velocidade da luz. Era tão rápido que criou uma imagem residual e continuou a circular ao redor dele. Mesmo assim, Rei conseguiu bloquear habilmente seus ataques. Ele socava continuamente. Rei havia sido atingido em várias partes de seu corpo, mas permaneceu firme. O professor Jian ficou ligeiramente desapontado por ele estar em desvantagem, afinal. Ele realmente pensou que o aluno transferido poderia virar o jogo. O professor Tao enfatizou que era inútil desde o início. Não havia como o aluno vencer com uma lacuna de poder tão grande. Mas ainda assim, para um aluno transferido lutar mesmo com uma clara desvantagem, ele era impressionante. O poder bruto poderia classificá-lo entre os 10 melhores do ano. Yin observava a troca contínua de golpes. Ela estava ficando impaciente por ele não estar usando o movimento que usou para vencê-la. Ei foi empurrado para trás. O monstro era tão rápido que era difícil para ele acompanhar, especialmente a explosão de velocidade logo antes de atacar. Mesmo que ele se defendesse com todas as suas forças, ele só conseguia bloquear uma pequena parte disso. Ele tinha 150% de dano, então o sangue fervente havia sido ativado. Ele assumiu sua postura de combate e avançou. Ele ergueu sua espada. O professor Jian ficou confuso, pois ele havia assumido uma postura, mas não estava se movendo. Ele pensou que havia desistido. Mas então Rai liberou uma habilidade chamada Lei Celestial da Aniquilação. O poder até disparou para onde o professor Jian estava. Também quebrou a barreira. O professor Tao ficou surpreso que a barreira se estilhaçou facilmente quando ele não conseguiu quebrá-la mesmo com todos os seus esforços. Isso o fez sentir-se indigno de ser professor e pensou em simplesmente desistir. O corpo do monstro havia sumido. Pai adquiriu um núcleo de demônio Durian. Após um período de cultivo e crescimento, ele pode ser controlado por um mestre de feras para auxiliar no combate. O sistema o instou a completar o processo ritual para a Lei Celestial da Aniquilação.
Ele fez gestos com as mãos, o que eventualmente completou o ritual. O professor Jian estava maravilhado, ele nem conseguiu ver o último golpe claramente. Então ele disse ao professor Tal que, com a força de Rei, ele poderia ser mais do que um dos 10 melhores de sua turma. Ele poderia até mesmo igualar aqueles poucos no topo. Mas o professor Tal não teve resposta porque estava remoendo sua própria incompetência. Mais tarde naquele dia, Rei e Yin caminharam em um parque. Rei havia ascendido a 9ª camada do Reino da Condensação. Ele pode então avançar as técnicas de Pei para outros. Yin verificou seu telefone e viu que Rei estava em alta. Todos estavam dizendo que ele é o maior aluno transferido a Zarão. Eles também disseram que ele tem admissão garantida nas melhores universidades de cultivo. Ela ouviu gesticulando no ar, então perguntou o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava simplesmente pagando seu seguro de saúde. Ele submeteu 30% da experiência de cultivo e pontos de mérito obtidos na sessão ao Dragão Divino. Ele notou como não estava mais sendo curado. Só o curava depois que o pagamento do seguro de saúde era recebido. Ele notou que ela havia mudado. O pagamento para ela foi bloqueado por uma nuvem escura. Ele observou atentamente. Enquanto a nuvem negra cobria o céu, ela cobria a vasta área ao redor deles. Era o domínio proibido do Abismo Negro. Eles não conseguiriam entrar ou sair, e o interior e o exterior eram invisíveis um ao outro. A formação era geralmente montada quando alguém queria matar uma testemunha para silenciá-la. Uma kunai foi jogada neles. Raya bloqueou usando seu golem de mão, mas a kunai estava criptografada, então explodiu ao contato. Yin se afastou um pouco, mas ficou presa em uma poça de líquido escuro. Isso a engoliu. Ele observou a fumaça se dissipar. Ele ficou divertido com a técnica que eles usaram. Eles haviam impresso uma formação de explosão em pequena escala em uma kunai e usado uma técnica de mansão de batalha incessante para arrastar um discípulo para dentro. Hanako avançou contra ele. Ela balançou sua espada e ele a bloqueou usando a sua. Ela a balançou novamente, atingiu a mão dele, mas ele viu que ela usou as costas da espada. Então ele largou a sua. Hanako saltou e criou distância entre eles. Ele perguntou se ela fez toda a manobra apenas para roubar sua arma. Ela respondeu que seu pai a ordenou que o matasse, já que ele era um competidor em seu caminho para o ensino superior. Mas ela não gostava de fazer as coisas dessa forma, então planejou pegar a arma dele e relatar que ele estava morto, com a condição de que ele deixasse o país e desistisse de qualquer pensamento sobre exames de admissão à faculdade. Caso contrário, enquanto ele aparecesse na escola e no topo do ranking, as pessoas da seita Ying não o deixariam em paz. Sua espada brilhou. O sistema informou a Rei que a missão pós-pagamento para o Guia da Ruína da Nuvem da Arma havia sido acionada. Uma batalha de supremacia então começou. Ambos começaram a ser envolvidos por uma fumaça escura. Ela perguntou o que estava acontecendo. Ela saltou e se acomodou em um galho. Seus olhos se arregalaram. Quando viu um lugar diferente, ela saltou para o telhado. Ela estava intrigada como havia parado ali. Raya explicou que era o reino das reflexões passadas. Era um reino secreto onde se pode apenas ver memórias passadas, mas não interferir nelas. A lâmina era avançada e se conectou a ela. Então ela imediatamente acionou a missão pós-pagamento depois de pegá-la. A missão pós-pagamento os puxou à força para o reino das reflexões passadas. Ela viu que a lâmina roubada havia desaparecido de suas mãos. Ele disse a ela que o corpo original da lâmina paga avançada ainda deveria estar no reino secreto. Se eles não a encontrassem, a lâmina não retornaria à sua mão. Eles ouviram alguém cantando. A canção era familiar para ela. Ela viu alguém correndo em direção à casa. Era Hanako quando ainda era mais jovem. Assim que ela chegou à porta, anunciou ao pai que havia chegado em casa. Seus olhos se arregalaram em choque. Todos lá dentro estavam mortos. Ela gritou por suas irmãs e irmãos mais velhos. Ela viu sua mãe com uma espada no torso, então alguém a notou. Era o irmão mais velho. Ela ficou confusa porque ele estava usando as roupas da seita Ying. Ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele tinha um sorriso assustador enquanto se aproximava dela, na época em que Hua estava apenas na 5ª série do ensino fundamental. Tianhui saltou nos galhos, então ela jogou facas. Todas atingiram o alvo. Foi na mosca, então ela saltou de volta. Uma mulher no galho disse a ela que sua técnica era melhor que a dela quando tinha a idade dela. Era sua irmã mais velha, o nome dela era Hua Tianjing. Ela a informou que havia perdido o alvo atrás da outra árvore. Tianhui jogou uma faca nele. Tianjing ficou surpresa com o que ela fez. Ela jogou uma segunda faca para fazer a primeira mudar de direção no ar. Então a faca atingiu o alvo, ela soltou outra faca e ela atingiu a árvore. O impacto foi tão poderoso que criou um buraco. Tianjing deu uma olhada mais de perto. Era inacreditável. Qianyui forçou a faca por trás. Ela queria saber se havia acertado o alvo ou não. Qianyui a informou que ela havia passado, e como estava ficando tarde, eles decidiram voltar. Qianyui informou ao pai que eles estavam de volta em casa. O pai dela acariciou sua cabeça e perguntou como foi seu treino. Enquanto eles conversavam, alguém cortava madeira. Era Hua Jing do clã Hua. Ela notou como suas técnicas de lâmina haviam melhorado novamente. Tianjin perguntou ao pai se ele realmente iria ensiná-lo a técnica da lâmina de parede de ferro da família. O pai deles admitiu que estava considerando isso. Embora o menino não fosse de sua linhagem, ele estava com eles há 3 anos. E de suas observações ao longo dos últimos anos, ele era muito educado e de coração simples.
Zheng lhe trazia chá e trabalhava duro mesmo através da dor e exaustão. Ele também era honesto e assumia responsabilidade, então o mestre pensava que ele era um bom discípulo, até que a espada atravessou a cadeira. Enquanto o mestre era esfaqueado bem no centro do peito, ele perguntou por que Zheng faria aquilo. Zheng respondeu que nunca foi um deles. Ele revelou que nasceu no clã Ying, mudou seu nome e se escondeu ali por 6 anos apenas para aprender a técnica da lâmina de parede de ferro de sua família. Agora que ele a havia dominado, era natural para ele aniquilar todo o clã. O mestre o ameaçou dizendo que mesmo que ele o esfaqueasse, os outros estavam no pátio e eles não o deixariam sair ileso. Alguém agarrou a porta. Era Tinjin. Ela tentou o seu melhor para caminhar em direção ao pai, mesmo estando ferida no peito, mas não durou muito. Ele tremeu ao ver sua filha morrer na sua frente. Ele ficou furioso. A besta realmente envenenou sua família. Zheng respondeu que o clã Yin sempre seguiu o princípio de aprender um movimento, destruir um clã. Ele lamenta que sua filha mais nova ainda não tenha chegado em casa da escola. Ele estava otimista com o talento dela, mas, como se fosse um sinal, ela anunciou que estava de volta. O mestre implorou para que ele poupasse sua filhinha. Zheng disse para ele não se preocupar, pois a raiz espiritual de Qian Yui era de alta qualidade. Ele planejava apagar as memórias dela e adotá-la como sua própria filha, mas ele não deixaria o mestre esperando por muito tempo. Assim que Qian Yui entrasse na universidade, ele planejava tomar sua raiz espiritual e reunir o verdadeiro pai e filha. Quando ele terminou de falar, o mestre já havia partido. Anzen cumprimentou Qian Hui na entrada. Ele disse a ela que ficou entediado esperando, então matou a família dela para passar o tempo. Ela deixou a bolsa cair e jurou matá-lo. Ela jogou facas nele, mas ele apenas ficou parado, então bloqueou as facas usando sua espada. Ele identificou que ela usava as técnicas de adaga voadora omnidirecional. Era especializada em atingir o ponto cego, e Qian Yui era a melhor nisso no clã deles. Mas para ele, que já havia dominado a técnica da lâmina de parede de ferro, era completamente inútil. Uma adaga atingiu o telhado, e uma delas estava a 1 centímetro dos olhos de Zheng. Mas então ele a agarrou pelo pescoço e a empurrou com tanta força que ela perdeu a consciência. Então ele ativou a maldição enfeitiçadora do coração, e a partir de então ela se tornou sua filha e foi nomeada Hyuga Saki Hanako. Ele planejava levá-la ao clã Yin e treiná-la bem até o dia chegar. Quando ela acordou, chamou-o de pai. Então Zheng iniciou um incêndio e queimou a casa inteira. Eles partiram depois disso. No momento presente, Hanako observava o prédio inteiro queimar. Ela ficou ali, atordoada por dias. Então ela sentiu esse ressentimento e raiva em relação a Zheng. Ele a lembrou de que ela não podia interferir, mas ela já havia partido. Ela empunhou sua espada para matá-lo, mas quando a espada fez contato, ela se estilhaçou. Zheng, que estava se afastando, sentiu algo. A jovem Hanako perguntou ao pai o que havia de errado, mas ele respondeu que não era nada. Ele apenas pensou que alguém estava se aproximando, então eles continuaram a se afastar. Assim que voltassem, ele providenciaria alguém para ensiná-la a língua oriental. A Hanako do presente tremeu. Ela soluçou alto, sentiu-se traída pela pessoa a quem chamava de pai. O sistema notificou o rei de que a cena havia mudado. O reino das reflexões passadas havia se transformado em uma cena interativa e tangível. Eles foram instruídos a encontrar o item-chave, o Guia da Ruína das Nuvens. Pei prestou atenção à notificação. Depois disso, eles entraram na casa queimada para ver o que podiam encontrar. Ela poderia levar algo de volta como uma lembrança. Seu sentido divino detectou algo ali, mas estava enterrado muito profundamente. Aya ajudou a desenterrá-lo. Ele usou a mão de Golem e recuperou os itens. Ela viu a lâmina dele, mas ele respondeu que não era, porque era verdadeiramente dela. Ele a entregou a ela. Ela não conseguia entender o porquê. Ele explicou que foi deixada para trás pelo pai dela e a guiou para se redescobrir, então sempre foi destinada a ser dela. Ele também lhe deu o manual da lâmina deixado pelo pai. O manual da lâmina foi especificamente projetado para contra-atacar a técnica da lâmina de parede de ferro. Ei perguntou a ela o que havia de errado. Ela disse a ele como era extremamente difícil de cultivar. Poderia levar décadas para sequer atingir a primeira camada. Mas ela não podia esperar tanto tempo. Mesmo que pudesse, Ryugasaki Shoichi rapidamente perceberia que ela não era mais a mesma pessoa. Mas Rei disse a ela que ela não precisava mais esperar. Ela perguntou o que ele queria dizer quando, de repente, ele colocou 2 dedos na testa dela e deixou sua energia fluir. Então os movimentos e os encantamentos mentais foram derramados em sua mente. A técnica da lâmina quebradora havia sido paga antecipadamente a ela. Então o sistema a informou que o pagamento pela técnica da lâmina quebradora seria completado por ela. Durante esse processo, 30% da experiência de cultivo e dos pontos de mérito que ela ganhasse seriam pagos a Rei como juros. Ela perguntou o que era aquilo. Rei explicou que era o painel do sistema.
Ela só o veria depois de aceitar o pagamento antecipado dele. Se ela não aceitasse, ainda teria que pagar juros a ele, mas o pagamento antecipado também poderia ser retirado. Sem hesitação, ela caiu de joelhos e se curvou diante dele. Ele a aceitou como sua discípula e disse para ela se levantar rapidamente. Ele também disse a ela que ela acabara de se tornar sua discípula. Ele não tinha muitas coisas boas para lhe dar, então disse que lhe daria um conjunto de vestes mágicas. Com isso, a missão de pós-pagamento para o Guia da Ruína das Nuvens foi concluída. Kenway observou o sol nascer e então verificou a marca em sua mão. Ele explicou a ela antes que, com a maldição de sangue, eles haviam se tornado mestre e discípula, ligados por uma única barra de vida. A partir de então, qualquer dano que ela sofresse seria suportado por ele, seu mestre. Ele também a lembrou de que a lâmina tinha um efeito de sangue fervente. Quanto mais dano ela sofresse, mais forte se tornaria seu poder de ataque. Alguém perguntou por que ela estava atordoada. Kaku disse a ela que o pai deles estava falando com ela. Shoichi disse a eles que, embora Hanako tenha exposto uma falha em sua personalidade durante o exame, foi bom que ela tenha percebido o erro de seus caminhos, matado as pessoas que estavam no caminho, e até mesmo lhe trazido uma lâmina preciosa. Shuichi ficou feliz que seus anos de cuidado com ela não foram em vão. Ela se tornou confrontadora. Ela disse a ele que havia algo que ela não entendia, e queria perguntar a ele sobre isso. Kaku a repreendeu por não usar honoríficos. Então ela perguntou a ele se seus feitos mereciam alguns títulos honrosos. Shoichi a encarou e perguntou o que ela queria dizer. Ele perguntou a ela se ela duvidava se a maneira como ele havia agido ao longo dos anos era justa. Ela respondeu que ele falava sobre retidão como benevolência, propriedade, sabedoria, sinceridade, mas então ele secretamente fazia coisas como roubo, pilhagem, assassinato, incêndio criminoso e aniquilação de um clã inteiro. Kaku ficou bravo com ela. Ele defendeu que tudo o que o pai deles havia feito era pela seita. Ela amarrou o cabelo em um coque enquanto respondia que eles conheciam a pequena etiqueta, mas não tinham grande retidão. Que eles eram meticulosos em pequenos detalhes, mas lhes faltava grande virtude. Ela usou um adorno de cabeça em forma de lua crescente para prender seu coque. Além disso, este era um item de alta qualidade que pode reduzir a energia espiritual que ela consome ao ativar feitiços. Ela continuou a dizer a eles como se importavam com assuntos menores, mas desconsideravam a honra e a vergonha, e temiam a autoridade, mas não valorizavam a bondade. Ela removeu suas roupas e revelou uma saia mágica de rosto de cavalo. Aumenta o poder dos movimentos ativados por energia espiritual em 30%. Além disso, a roupa se repara automaticamente, absorvendo energia espiritual. Shuichi notou a energia condensada na mão dela. Ele imediatamente pegou algumas espadas e agarrou uma delas. Kenway proferiu como os fracos seriam subservientes, e os fortes haviam se tornado bandidos. Kaku não aguentou mais e a atacou, mas antes que seu ataque pudesse atingir, ela já o chutou no rosto e o jogou para fora. Shuichi percebeu que ela havia descoberto algo. Ele também parou de fingir. Ele chamou seu clã para se reunir. Todos vieram o mais rápido que puderam e a enfrentaram. Ele ordenou que a capturassem. Eles atacaram todos ao mesmo tempo. Um homem careca atacou Tianhui usando uma espada. Ela bloqueou com a bainha de sua espada e então o chutou na cabeça. O outro a atacou e ela o cortou ao meio. Enquanto ela estava em movimento, algumas shuriken foram jogadas nela. Ela jogou sua espada em direção ao atacante e perfurou seu pescoço. O atacante caiu enquanto os outros ficaram surpresos. Eles a cercaram quando ela pulou para pegar sua espada. Eles atacaram simultaneamente e ela bloqueou usando sua espada. Eles mantiveram a pressão sobre ela para empalá-la eventualmente. Então, enquanto tentavam pressionar suas espadas, outra pessoa tentou esfaqueá-la pelo lado. Ela a viu e ativou um flash de relâmpago de parede instantâneo. Os atacantes foram todos atingidos ao mesmo tempo. Ela irrompeu pelo telhado. Um atacante a procurou. O homem sob o buraco no telhado foi cortado por ela Enquanto ela estava agachada, outro homem aproveitou a oportunidade para atingi-la. Ela cortou o braço dele. Então, na próxima pessoa, ela cortou a cabeça. Ela continuou a derrotá-los. Aqueles homens não podiam acreditar que estavam todos perdendo para apenas uma garota. Eles tentaram manter a linha e não quebrar a formação. Os outros apenas observavam a margem. Eles eram os mais sábios. Aqueles idiotas que se engajaram na luta realmente pensaram que poderiam vencer apenas em números, mas aquela garota foi escolhida pelo líder da seita deles. Embora ela fosse de fora e não tivesse herdado seu talento marcial. Quando se tratava da lâmina, suas habilidades eram inigualáveis na seita. Okawa Menta, um dos 3 mestres da espada da seita Ying, sabia que Shanwei não pararia até que um dos 3 mestres da espada da seita Ying interviesse. Nagano Nakayusu, também um dos 3 mestres da espada da seita Ying, concordou com ele. Então ele perguntou por que ele não estava se juntando à luta e apenas observava a margem o tempo todo. Menta não era um idiota. Os outros 2 estavam observando, então ele não ia pular e ser um alimentador de canhão. E também sua técnica de saque rápido era toda sobre aquele momento perfeito, então ele teve que esperar por uma abertura. Depois de um tempo, os cadáveres se espalharam. Xianhui já estava exausta. Ela até lutava para ficar em pé. Menta viu isso como sua chance. Ele sacou sua espada. Ele avançou contra ela. Ela o sentiu, então olhou para trás. E em um piscar de olhos ela foi golpeada, sangue jorrou de seu corpo, e o agressor tinha um sorriso largo, e então ela foi empurrada com força. Yin sentiu algo.
Ela percebeu que a aura de Qianyui enfraqueceu. Isso a fez perguntar a Rei se ele não tinha planos de intervir. Ele não esperava que ela se preocupasse com a segurança dela. Ele pensou que ela estaria irritada com ela, afinal. Ela aprendeu naquela formação por um tempo. Mas não foi nada para ela, porque ela conseguiu sair facilmente. Quando ela saiu, eles haviam sumido, e por um segundo ela pensou que ele havia fugido com o inimigo. Rei revelou que ele realmente planejava ajudar. Ele ergueu uma barreira no prédio. Era uma barreira de luz dourada e cobria toda a área. Yin não conseguia entender por que a ideia dele de ajudar era prender todos da seita Ying, mas isso também prendeu Chunhui lá dentro. Ele quase deixou escapar que estava tudo bem, desde que o dragão absorvesse o dano por ela, mas se corrigiu dizendo que ele absorveria o dano por ela. Além disso, com o impulso do seu efeito de sangue fervente, ele tinha fé em Chunhui. Se as coisas dessem errado, ele interviria. Mas no momento, ele queria ter certeza de que nenhum daqueles bastardos escaparia. A vingança que eles queriam era varrê-los do mapa. Enquanto isso, Qianyui jazia em uma poça de seu próprio sangue. Menta se gabou de seu golpe de um só acerto. De repente, ele a viu se levantar, apesar de seu tremor. Ele não podia acreditar que ela ainda estava viva quando ele a cortou pelo pescoço. Ele tentou recordar o último segundo e percebeu que ela bloqueou no último instante. Ela teve bastante sorte, mas Menta estava mais determinado na segunda vez. Ele correu em direção a ela. Ela usou o controle de objetos espirituais. As tábuas do chão começaram a se estilhaçar, flutuaram no ar e foram jogadas em Menta. Mas truques baratos como esses não o deteriam. O sangue fervente estava em efeito e o dano estava em 30%. Ela respondeu a ele que não era para pará-lo. Era apenas para fazê-lo sacar sua lâmina mais cedo. Então ela o atacou. Ela foi pega de surpresa quando foi bloqueado. Menta informou que mesmo sem a vantagem do primeiro movimento de sua técnica de saque rápido, sua velocidade ainda era suficiente para a parar. Ela usou a técnica da lâmina quebradora, e instantaneamente sua espada atravessou a espada que a bloqueava, permitindo que ela o golpeasse. Depois disso, o sistema processou o progresso da missão de pós-pagamento da lâmina de impulso esmagador. Ela tinha que usar o impulso esmagador da lâmina 5 vezes em batalha. Esta técnica consome uma grande quantidade de energia espiritual. Após um aparo bem sucedido, ignora o bloqueio do oponente para atingir diretamente o inimigo por trás de sua arma. No momento, a energia espiritual estava muito baixa, então ela foi aconselhada a esperar que se recuperasse antes de usar. Os mestres da espada restantes da seita Ying, Matsunaga Yuno e Nagano Nakayasu, viram que o mais fraco entre eles havia sido eliminado. Nakayasu notou a lâmina de bloqueio de Qianyui completamente ilesa. Isso o fez se perguntar como ela cortou a pessoa por trás dela. Internamente, Yu ficou curioso sobre como o nível de cultivo daquela garota melhorou tão drasticamente. No passado, a técnica de saque rápido de Menta teria sido suficiente para matá-la várias vezes. Ele sugeriu que atacassem juntos. Não era porque ele não estava confiante, ele apenas pensou que era melhor se todos compartilhassem o crédito por derrubar a garota. Nakayasu concordou. Ele disse que o cobriria. Ele usou a habilidade Corte Rasga-Céus. Qianyui se inclina para evitá-lo, e enquanto ela está nessa posição, ele avança contra ela. Ela imediatamente bloqueou a espada dele, mas ele era poderoso o suficiente para fazê-la voar. Ela quebrou a parede e foi jogada para fora. Suas mãos ficaram tremendo por causa daquela lâmina pesada. Em um instante, Yu a atacava novamente. Ele tinha um sorriso arrogante no rosto enquanto fazia isso. Ele conseguiu fazê-la largar sua arma. Ela imediatamente usou o controle de objetos espirituais para agarrar sua arma. Mas antes que ela pousasse em sua mão, ele a atacou novamente. A mão dela, com o controle de objetos espirituais, bloqueou a lâmina, mas a pressão a estava sobrecarregando. De repente, ela foi atingida de lado. Ela não esperava por isso. Yu comentou que Nakayasu foi impiedoso por cortar a garota ao meio. Nakayasu disse a ele para acabar com ela logo. Não seria certo até que ele cortasse a cabeça dela. Qianyui jazia ali sangrando, então Yu tentou decapitá-la, mas isso o deixou perplexo. Ele estava confuso sobre como ela estava se levantando novamente, e também viu que até suas roupas estavam se curando. Ele não podia acreditar que uma ferida fatal que quase a cortou ao meio na cintura se curou em um piscar de olhos. Ele se perguntou se era alguma arte de cura que alguém no reino da condensação poderia dominar. Ela usou o controle de objetos espirituais novamente para pegar sua espada de volta. Neste ponto, o dano de sangue fervente estava em 80%. Ela se aproximou dele, e Yu notou que ele deu um passo para trás sem querer, então ele a atacou. Ele não se importava se a técnica de cura dela era impressionante, já que ela não podia resistir à lâmina dele de qualquer forma, uma vez que ele cortasse a cabeça dela, suas artes de cura seriam inúteis. Ela moveu sua espada em resposta e eles chocaram as espadas no centro. Nakayasu não podia acreditar que ela levou um corte rasga-céus na cintura e ainda podia lutar. Além disso, ela podia aparar a lâmina dele com uma única mão. Ele percebeu que ela estava ficando mais forte enquanto lutava, então ele tinha que acabar com ela rapidamente. Ele usou múltiplos cortes rasga-céus. Este foi um ataque massivo. Yu poderia ser pego nele, então ele perguntou se ele estava tentando cortá-lo também. Nakayasu simplesmente disse a ele que seu sacrifício seria lembrado pela seita, mas ele se recusou a ser um alimentador de canhão. Ele pulou para longe, mas ela o segurou e o usou como escudo humano. Foi horripilante. Havia sangue por toda parte. Nakayasu observou o sangue e os detritos voarem na explosão. Eventualmente, o caos diminuiu, e ele viu que ela havia sumido.
mas ele a sentiu por trás e atacou imediatamente. Ela curvou o corpo para evitar o golpe. A mão dela atingiu o chão, e então ela havia recuperado sua energia espiritual. A lâmina de impulso esmagador ficou disponível. Ele bloqueou a espada. Ele reconhece que ela era bastante durável, mas estava confiante em suas habilidades com a espada. Mas então, a lâmina dela cortou a espada dele. Ele não esperava por isso. Ele foi cortado longitudinalmente em um piscar de olhos. Obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam a este próximo vídeo Giga Chad e vejo vocês na próxima. Além disso, apoiem o canal juntando-se à associação do Clube de Invocadores. Vocês também podem apoiar apenas curtindo o vídeo e sendo incríveis.